quem possa interessar. Continua alegre, feliz, pra cima, animada. E olha, na véspera do início do Brasileirão, o Flamengo corre contra o tempo para definir o retorno de Lucas Paquetá. Entre o clube e o West Ham, os valores foram fechados e o rubro-negro já redige o contrato para cerrar o negócio. Ainda na Cidade Maravilhosa, o Fluminense renovou com o Serna até 2028. Na Baixada, contagem regressiva para o retorno de Neymar, que já está em transição física. Ainda sobre o Peixe, Rony voltou a entrar na mira do time praiano. Em Salvador, o Bahia sonha com a contratação de Júnior Santos. No São Paulo, Rafinha chega como novo gerente esportivo e tem um projeto para quitar os atrasos do elenco. No Palmeiras, Vitor Roque deve ser a novidade na estreia da equipe. E no Corinthians, Caio César desembarcou em Guarulhos para assinar com o Timão. O Dorival Júnior já teve alguma conversa com você, teve algum contato direto? E aproveitando, Malcom foi um fator, conversou com você para você vir aqui pro Corinthians também? Cara, eu e o Malcom a gente conversava, né? Perguntava para ele como que era jogar no Corinthians, como que era estar aqui. E ele sempre me passou coisas boas, um clube gigante, de torcida gigante. Eu espero que, sem dúvida nenhuma, vai vir muito mais importantes aí, vitórias. Já começa o brasileiro agora, então a gente sabe que é importante crescer, a gente tem crescido, a gente tem evoluído e vai evoluir muito mais. Com certeza, como eu falei, o Palmeiras tem que estar pronto todos os dias, tem que mostrar todos os dias, né? Você está num clube desse tamanho, jogo do Novo Horizontino, não fomos tão bem. E na mesma semana a gente já tem um clássico, né, no final de semana. E agora já tem o Atlético Mineiro pelo Brasileiro. Então a gente tá sempre buscando o melhor, né, melhorar cada treino, cada jogo. E agora o Atlético Mineiro vamos em busca dos 3 pontos aí. E eu precisava também, acho que respirar novos ares, né? Eu vinha de muitas temporadas estressantes. Estou ansioso para jogar Libertadores. Nos últimos anos, a minha carreira está sendo de muitos desafios. Rafinha é uma pessoa que eu gosto muito. Foi lá atrás, eu já tinha falado o nome dele. É uma pessoa campeão, capitão, líder. Ele vai mudar muito o São Paulo. Palavras do presidente, Rafinha vai mudar muito o São Paulo. Será? Já é a primeira pergunta e o nosso bom dia para Cicinho. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Um grande nome. Rafinha pode colaborar sim, mas deixar bem claro. Já passou Raí, já passou Lugano. Então, não é da noite pro dia, não. Vamos ver se vai ter paciência, porque com esses últimos 2 não tiveram, não. Falando em reforços, o Corinthians deve anunciar Caio César, que chegou em Guarulhos, já fez festa, sonhava em vestir a camisa do Timão. E eu quero saber se o nosso Ronaldão aprova este nome. Bom dia, Rona. Bom dia, menina Renata. Bom dia, seus cavalos. Sim, é reformulação, né? O Corinthians precisa reformular. O Corinthians precisa estar oxigenando o grupo para que o grupo possa, esse ano, corresponder à altura. O ano passado, 2 títulos. Quiçá, esse ano, 3, 4 títulos. Quiçá, né, menina? Muito bem. Falando em reforços, mercadão da bola, nada supera a chegada... O que é, Negrão? Nada supera a chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo. Edu Dracena, quanto dinheiro... Eu gostava, quando ele jogava aqui, a gente tocava bastante essa música. E aí, Edu, é aquela contratação certeira feita pelo Flamengo? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Com certeza. O Flamengo acertou na mosca ali, entendeu? E eu acho que o importante de tudo é o Flamengo já tem uma identidade, o Felipe já tem um time. E quando você traz um jogador da qualidade como o Paquetá, isso potencializa todo o time e todos os jogadores que vão jogar ao lado dele. E já detalhes da primeira rodada em janeiro do Campeonato Brasileiro. Momento que todo mundo aqui ama, sem exceção, é o gol no futebol. É o desejo máximo. E por isso, a gente vai acompanhar lá no YouTube gols pelos estaduais. Tem Campeonato Cearense, Carioca, Gaúcho. Tem muita coisa na sequência do Jogo Aberto. Não saia daí. Eu quero gritar gol, junto com o Jogo Aberto. Eu quero gritar gol, gol, gol. Eu quero gritar gol, gol, gol.
Até aqui, os 2 primeiros reforços do Fluminense para a temporada têm agradado. James e Guilherme Arana já entraram em campo 3 vezes com a camisa tricolor. Foram titulares e tiveram boa atuação na vitória sobre o Flamengo no último domingo. Quando se fala em clássico, o primeiro nome que vem é Fla-Flu. Jogar um clássico, jogar um Fla-Flu, um clássico gigantesco e ainda sair vitorioso. Ontem os 2 concederam a primeira entrevista coletiva desde que chegaram ao clube. Arana revelou o motivo que o fez deixar o Atlético Mineiro depois de 6 temporadas para encarar esse novo desafio. E eu precisava também, acho que, respirar novos ares, né? Eu vinha de muitas temporadas estressantes. Eu acho que foi bom tanto para mim quanto para o Atlético também. Eu precisava respirar novos ares. Enquanto aos 25 anos, o tímido James vive outro momento na carreira. Pela primeira vez, está defendendo um time grande depois de ter se destacado com a camisa do Mirassol em 2025. Eu estou ansioso para jogar Libertadores. Nos últimos anos, a minha carreira está sendo de muitos desafios. Primeira Série D, primeira Série B, primeira Série A, primeiro Campeonato Brasileiro. Agora vem a Libertadores e espero fazer um grande campeonato e ajudar o Fluminense no título. A diretoria acertou também a renovação contratual do atacante Kevin Serna. O colombiano, que interessava ao Boca Juniors da Argentina, ganhou uma valorização salarial e assinou até o final de 2028. Amanhã o Fluminense já estreia no Campeonato Brasileiro, recebendo o Grêmio no Maracanã. E a vitória no Clássico mexeu com a confiança dos jogadores. Questão de vencer um clássico, por mais que o início de temporada, a maioria dos jogadores não estando 100% fisicamente bem por um início, eu acho que nos dá uma confiança ainda maior. O brasileiro já começa agora na quarta-feira, vamos enfrentar uma equipe que contratou muito bem também, se fortaleceu muito bem, mas estamos confiantes. Campeonato Cearense, primeira rodada da segunda fase. No estádio Presidente Vargas, Mailton sofreu pênalti e Bareiro esbanjou categoria para definir a vitória do Fortaleza sobre o Floresta. 1-0 para o time comandado por Thiago Carpini, líder do Grupo C. Vitória magra também do São José na quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Com assistência do goleiro Fábio, o Andrei fez a festa da torcida contra o Caxias. Assim, a equipe pulou para a terceira posição do Grupo A, atrás de Inter e Juventude. A bola rolou também na quarta rodada do Campeonato Carioca. Com gols de Juan e Chay, a portuguesa levou a melhor sobre o Madureira e deixou o último lugar do Grupo A. Já o tricolor suburbano segue na vice-liderança da chave B, que tem o Flamengo ainda na briga pela vaga. Outro resultado que foi bom para o rubro-negro carioca, pensando em classificação, foi o empate entre Nova Iguaçu e Volta Redonda. Xandinho abriu a conta para a turma da casa. Igor Catatal igualou de pênalti. PK foi o nome da virada para o Voltaço. E Léo Rafael aproveitou a sobra para definir. 2-2 e fim de papo. Renata Fã, Renata Fã, ela é linda, ela é maravilhosa. Brasil, é tão bom ser feliz no futebol. É tão bom ser leve, ganhar clássico. E é tão bom falar de futebol, né? Que privilégio. Ronaldão, Edu, Cicinho, todo dia a gente faz um trabalho que a maioria da população gostaria de fazer, não é? Verdade. Então vamos fazer o seguinte, sem perder tempo, Paulistão, porque o Guarani surpreendeu a Portuguesa na casa do adversário e
foi a 5º lugar na tabela. Boa, Bugrão. Depois de bater o São Paulo, os 3 pontos em cima do Guarani colocariam a Portuguesa na zona de classificação do Campeonato Paulista. Ou melhor, em 4º lugar, à frente do Corinthians. Desde 2006, o Bugre não saía com 3 pontos aqui do Canindé. Sim, a frase é esta mesmo. Não saía, porque nesta segunda-feira saiu. A partir daí, o clima para os visitantes começou a ficar bastante favorável. Aos 30 ainda do primeiro tempo, Gustavo Henrique recebeu o vermelho direto por causa desse carrinho no Mirandinha. Se não fosse Bertinato, o Guarani teria aberto ainda mais cedo o placar. Jonathan Costa foi quem conseguiu quebrar o tabu. A gente sabe que bola parada hoje decidiu um jogo. Eu acho que nós estávamos bem até com 10 jogadores ali, sustentando. E acabou numa fatalidade ali, uma bola desviada no primeiro pau, acabou no segundo e na volta o cara acabou fazendo gol. Não pode acontecer isso. A Lusa, claro, tentou impedir. Kaique França não deixou. Na melhor chance da Portuguesa, Igor Torres, depois de mais uma defesa de Kaique França, mandou para fora. O homem lá de cima tem que ajudar a gente também, e graças a Deus ele tem ajudado, me ajudado bastante, então agradecer a Deus aí também, que sem ele também não é possível. A Portuguesa não conseguiu segurar o Bugre, não entrou no G8 e viu um tabu de 20 anos ser quebrado. Já o torcedor bugrino comemorou a vitória no Canindé e ainda se viu dentro da zona de classificação. É o 5º colocado, com 8 pontos somados. Provavelmente o torcedor, a partir de amanhã à noite, vai pensar mais na tabela do Brasileirão do que dos estaduais. Porém, aqui temos o Campeonato Paulista, mais uma rodada encerrada, a 5ª, e o Guarani vencendo a Portuguesa, conquistando os 3 pontos, colou no Corinthians, Ronaldão. É o 5º colocado, mas aí nos critérios acaba ficando em 5º lugar. E a gente vê que o Novo Horizontino está na ponta da tabela, o Palmeiras se restabeleceu. E eu nem digo na tabela, o Palmeiras melhorou o ânimo ganhando do São Paulo Clássico. O Bragantino faz uma campanha interessante até agora. O Corinthians também nas primeiras colocações com o Guarani. Aí tem uma turma dos 7 pontos, que é Mirassol, Primavera, São Bernardo e o Capivariano. Portuguesa e Santos têm 6 pontos na tabela, o Botafogo 5, o Velo Clube junto com o São Paulo e o Noroeste tem 4 pontos e a Ponte Preta apenas 1. Lembrando que Noroeste e Ponte estão na zona do rebaixamento. Qual é o destaque até agora do Paulistão para você, hein, Cicinho? O destaque é a posição de São Paulo. Eita! O campeonato, a competição, ela foi montada exatamente para as equipes grandes, né? Está aí nessa zona de classificação. Até pelos adversários, a questão do investimento. E o São Paulo, nesse momento, surpreende, mas de uma maneira negativa. Eu esperava, pelo menos, o São Paulo estando brigando ali pelas primeiras posições no Campeonato Paulista, porque Campeonato Brasileiro a gente já fala de um outro patamar. Agora, Campeonato Paulista, o São Paulo tinha que estar melhor posicionado. Ronaldão, e para você, qual é o destaque até agora? O destaque é o São Bernardo, né? Na frente do São Paulo, na frente do Santos, da Portuguesa. O São Bernardo vem aí numa passada fortíssima, começando as preparações já em outubro, novembro. Então, o São Bernardo na frente de São Paulo, Santos e Portuguesa. Esse é que chama atenção aí. Olha, o São Bernardo, você me surpreendeu. E você, Edu Dracena, olhando a tabela como um todo? Eu vou no líder hoje, no Novo Horizontino. Novo Horizontino tomou 4, né? Não, o Novo Horizontino sempre fez uma campanha muito boa no Campeonato Paulista, tá batendo na trave para subir no Campeonato Brasileiro. Há alguns anos não conseguiu por causa de um ponto, às vezes até saldo de gol não conseguiu. E esse ano, mais uma vez, tá mostrando a sua força, né? Porque jogar lá em Novo Horizonte não é fácil. Então, para mim, é o líder do campeonato hoje. Eu concordo com você. Claro que o Bragantino já ocupou a liderança, tá todo mundo com uma pontuação bem próxima, mas o Novo Horizontino, por ter aplicado o primeiro 4-0 da era Abel Ferreira, por ter o artilheiro do campeonato, que é o Robson. Então, é um time que vem se destacando. Agora, tem que manter na hora do vamos ver, né? Do mata-mata. Aí é diferente, que nesse caso pode ser só mata também, né? O Anderson fazendo um bom trabalho lá também. Bom, falando em Campeonato Paulista, vocês comentaram sobre o Santos. O time está à espera, sabe de quem? Neymar, que está completando a transição física. E a hora para voltar aos gramados está chegando, muito próxima. Para o torcedor é limitado, difícil acompanhar de pertinho.
Até agora, o máximo que se viu de Neymar em 2026 foi a presença dele nos Jogos do Santos, para apoiar os companheiros. Ainda assim, a maioria das imagens divulgada pela assessoria do clube. O trabalho interno fica restrito àqueles que podem ver de perto o que está acontecendo. E ele começou a transição física nos campos do CT Rei Pelé. E o que isso significa? Te explico já já. No dia 22 de dezembro do ano passado, o jogador passou por uma artroscopia no joelho esquerdo. Algo que o incomodava, algo que fez Neymar ir para o sacrifício na reta final do Brasileirão, com o Peixe correndo o risco de cair. E aí ele foi muito importante, marcando 5 gols nas últimas rodadas e ajudando a salvar o time do rebaixamento. E quando o objetivo foi alcançado, as lágrimas não foram propriamente pelos gols, mas pela missão que estava cumprida após os 3-0 contra o Cruzeiro na rodada derradeira da Série A. Eu amo esse time demais. Tu foi aqui que eu fui pro lado. Confesso que os melhores momentos da minha vida foram nesse campo. Então eu não fiz nada além do que eu poderia fazer. É óbvio que eu me arrisquei. Mas enquanto a gente tem 1% de fé, 1% de chance, na verdade, é 99% de fé. A operação em Belo Horizonte com o médico da seleção, o sonho de voltar à seleção, o desejo de entrar em campo nesta temporada. Algo que ainda não foi possível. Neymar está vivendo um processo. A transição física que Neymar começou nesta segunda-feira é a última etapa antes dele começar a treinar com bola, treinar com os companheiros para ficar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. E quando isso vai acontecer? Vai depender da evolução do atacante Neymar nos próximos dias. Tem um novo Brasileirão pela frente, tem as rodadas decisivas do Campeonato Paulista também. O Peixe, que joga amanhã em Santa Catarina pela Série A contra a Chapecoense, vai ter 2 duelos contra o São Paulo. O Sansão dia 31 pelo Paulista e o Sansão pela segunda rodada do Brasileirão dia 4. Não deve ser ainda com Neymar. Talvez ele esteja pronto para o dia 8 contra o Noroeste em Bauru, ou o Atlético Paranaense dia 12 em Curitiba, dia 15 em casa contra o Velo Clube. Quem arrisca uma data para a estreia de Neymar em 2026? É fato que o time está precisando de um cara como ele de novo. Não vence há 4 partidas. Perdeu para o Palmeiras e empatou seus últimos 3 compromissos: Guarani, Corinthians e Red Bull Bragantino. Farol vermelho para o Peixe, que hoje estaria fora da próxima fase do estadual e com chance de cair numa competição muito parelha, embolada. E nessa hora difícil, não tem como o torcedor não ver e torcer para que Neymar possa voltar logo. Ainda que a maioria não consiga ver, ele está lutando para que esse retorno seja o mais breve possível. Para ter chance com o Ancelotti, para ele ajudar o Peixe. É ano de Copa do Mundo, é ano de muitos compromissos por aqui também. Bem lembrado, Nivaldo Decilo. Edu, a expectativa em torno do Neymar é sempre gigantesca, não só pela volta ao Santos, mas para que ele tenha um grande desempenho que o permita estar na Copa do Mundo e ajudar o nosso país a brigar por esse tão sonhado Hexa. Renata, é fato que o Neymar não pode errar nessa preparação. Ele não pode, de repente, queimar a etapa para, de repente, jogar e depois se prejudicar lá no futuro. Então, acho que a preparação está sendo muito bem feita, juntamente ali com o Departamento Médico do Santos, com o Ricardo Rosa também, que é o fisioterapeuta e o preparador físico particular dele. Então, acredito eu que eles devem estar pensando a longo prazo e não agora no imediato. Até porque, como você bem disse, a gente espera que ele possa estar apto a jogar não só no Santos, mas também na seleção brasileira, que ele possa nos ajudar a trazer o título, porque vai ser muito importante. E agora, com relação ao Santos, também não pode colocar toda aquela carga no Neymar. Acho que o time tem que se ajudar. E ajudando o time, e com a presença do Neymar, acaba potencializando ainda mais o Santos, não só no Campeonato Paulista, mas também na sequência do ano. E para que o Neymar tenha opções para jogar, para tabelar, para construir o que é necessário para o Santos vencer,
precisa de outros atletas. E fala-se também, Rona, que o Rony, primeiro era o interesse do Corinthians, agora é do Santos. Mas, de qualquer maneira, se o Neymar, por exemplo, conseguir levar o Peixe a um título estadual, um título de Campeonato Paulista, isso já traz outra perspectiva para ele e para o time. Não, e muda o Santos da tabela, porque se você for ver o Campeonato Brasileiro, o Santos estava na zona de rebaixamento um tempão, o Neymar voltou, mas jogou contra time, jogou não, ele amassou os caras, os adversários, independente de quem estava do outro lado. A verdade é que com o Neymar em campo é outra história, muda todo o patamar do Santos, querendo ou não, gostando ou não, muda o patamar. Agora, ele tem que ter qualidade do lado dele, e chegou. Chegou um cara que pode ajudar ele, que é o Gabigol. O Gabigol também é outro cara que você não pode desdenhar de jeito nenhum. Então o Santos muda sim de figura. Aí o Edu estava falando da recuperação do Neymar, eu achei muito legal citar o nome do Rosa, né? É o Ricardo Rosa, Ricardo né? Rosa. Que é um cara que está com ele há anos, com o Neymar há anos, é um cara que cuida com perfeição do Neymar, com tudo que tem de melhor. Então eu acho que o Neymar volta para o Santos e volta para a seleção brasileira também. Cicinho, será que ele volta contra o São Paulo? É porque tem 2 jogos de Paulistão e Campeonato Brasileiro. Olha, confesso que eu tô torcendo muito pro Neymar voltar, mas se ele puder esperar um pouquinho, não custa nada também, né? Contra o Noroeste, deixa lá pra frente. Nós aqui, assim, a nossa expectativa é que você volte bem. Independente de ser contra o São Paulo, o mais importante é exatamente o Santos ter cautela e o Neymar, acredito também, que ele, juntamente com o departamento médico, aqueles que auxiliam ele, está tendo essa cautela para não queimar, obviamente, etapas. Então, se for contra o São Paulo, ruim para o São Paulo. Aí todos falam, mas vai estar fora de ritmo. Gente, o Neymar ele precisa de uma bola. O Neymar, a movimentação dele, ele estando dentro do campo, já é uma maneira de incomodar o adversário e abrir espaço para os companheiros. Então, assim, ele é sempre perigoso. Em forma, é imarcável, digamos assim. E fora de forma, é um cara que a bola... Difícil. É difícil. Cai então, no pé dele, já era. Tomara que contra o São Paulo não, mas volte, Neymar, volte em breve. Muito bem, lembrando que o Peixe começa o Campeonato Brasileiro diante da Chapecoense, fora de casa. Bom, vamos falar do São Paulo, já que o Cicinho deu o gancho aqui, não é? Gabi Guimarães acompanha as notícias do Tricolor Paulista, diretamente do CT do clube. Gabi, para começo de conversa, aquele bom dia bem especial, bem solto, bem feliz, bem alegre, de quem ganhou um clássico e tá suave na nave, né? Mas Gabi, é o seguinte, Rafinha chega com o aval do novo presidente São Paulino, jogador que fez história, foi muito bem no São Paulo, respeitado pelos companheiros. E agora, você sente uma mudança já contra o Flamengo? Porque Rafinha jogava no Flamengo também, né? Primeiro duelo do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E aí, Gabi, já enrolei muito, a bola é sua. Oi, Rê, um beijo pra você, para que estão ligados com a gente. É tudo isso que você falou mesmo. Um astral um pouquinho melhor pro São Paulino que tanto sofre nesse início de temporada, porque tem reforço na área, como você falou. Não é dentro de campo, mas é nos bastidores. O Rafinha chega para ser gerente esportivo do São Paulo, vai substituir o Muricy Ramalho. Olha só que responsa. O Muricy que deixou o clube na semana passada e o Rafinha agora chega para compor a ala do futebol do São Paulo, vai fazer uma parceria com o Rui Costa, executivo de futebol do Tricolor Paulista. O Rafinha foi escolhido por vários motivos, entre eles conhecer muito bem a boleirada, é ou não é, Cicinho? Por exemplo, ele teve contato direto com jogadores que eu posso listar aqui, como Rafael, Lucas, Caleri, Arboleda, atletas com quem ele esteve dentro de campo e agora vai ter de resolver várias questões burocráticas e também do futebol. Um outro elemento que contribuiu para a escolha pelo Rafinha tem a ver com a experiência do jogador, uma carreira longeva, com destaque e conquistas, por exemplo, no futebol alemão, lá no Bayern de Munique, em 2019 no Flamengo, já de volta ao futebol brasileiro, e também no próprio São Paulo, onde ele jogou antes de ir para o Curitiba e aí sim anunciar a sua aposentadoria. Agora o Rafinha está de volta. Hoje, 13h, tem coletiva aqui no CT. O Rafinha vai dar suas primeiras palavras, pode falar sobre esse jogo
jogo que você disse contra o Flamengo. E a coletiva vai acontecer depois do treino, que acontece neste momento. Começou às 10 horas da manhã e não teve a presença, sabe de quem? Do Rodriguinho, o meio-campista, como a gente já vinha falando nas últimas semanas, foi vendido do São Paulo para o Bragantino. O jogador que foi revelado pelo próprio tricolor foi vendido por 3 milhões de dólares. O São Paulo já recebeu 2,5, falta ainda uma quantia, mas o montante que o São Paulo já recebeu vai ser administrado pelo departamento de futebol, que agora tem sim o Rafinha, o ex-lateral direito, é agora gerente esportivo do São Paulo. Nós vamos acompanhar agora uma matéria, Renata e amigos, sobre o momento do tricolor, que dá para chamar de crise, e também sobre essa novidade nos bastidores. Quando o São Paulo chama, é uma convocação. Foram essas as primeiras palavras do Rafinha como novo gerente esportivo do clube. São Paulino de coração, o ex-lateral direito esteve no tricolor entre 2022 e 2024. Foram 117 partidas pelo São Paulo e, depois de uma breve passagem no Coritiba, se aposentou. Foi comentarista por alguns meses até ser chamado de volta para o time do Morumbi. Com a camisa tricolor, o Rafinha deixou boas lembranças, como as conquistas da Copa do Brasil e da Supercopa. Chuteiras de lado, agora ele vai vestir roupa social, fazer reuniões, tomar decisões. Como gerente esportivo pela primeira vez na carreira, vai tentar ajudar o São Paulo a superar uma das maiores crises dos últimos anos. O Rafinha é uma pessoa que eu gosto muito, lá atrás eu já tinha falado o nome dele, é uma pessoa campeão, capitão, líder. Ele vai mudar muito o São Paulo. Qual função? Tem que fazer o elo, né? Entre os jogadores, diretoria. Ele vai ser o elo, principalmente com os jogadores, que ele é muito querido. Rafinha foi contratado para substituir Muricy Ramalho, que deixou o cargo de coordenador de futebol na semana passada. O primeiro desafio será costurar um acordo para quitar pendências financeiras com os jogadores, que ficam frequentemente com 2 ou 3 meses de direitos de imagem atrasados. Estamos falando de pessoas que há meses que não pega salário. Estamos falando de que apenas chega um presidente, que o CEO não tem, que Muricy foi embora. Então, já estão competindo demais. Não tocar o grupo, não tocar os jogadores, não tocar. Eles estão fazendo o melhor possível. O Rafinha prometeu fazer o elo entre comissão técnica e diretoria. O novo gerente esportivo vai ter que alinhar os discursos, viu? A prioridade do Brasileirão é lutar até dezembro, não? Acaba dezembro. Temos futuro, mas o futuro, como eu falei, é o Brasileirão 45 pontos. Nós não vamos pensar em 45, nós temos que subir mais, nós temos que tentar uma classificação para Libertadores. Tem o 8º lugar, tem esse lugar assegurado. Então nós temos que pensar nisso. 45 ele foi muito modesto, tá? Ele foi muito modesto. Bom, esses 45 pontos é muito pouco para o São Paulo. O São Paulo começa a caça aos pontos amanhã. A estreia será contra o Flamengo às 9h30 da noite no Morumbi. Nessa sua segunda passagem, você está com mais derrotas do que vitórias. É claro que a torcida... Mais problemas que soluções. A expectativa tricolor é que o Rafinha faça parte da lista de soluções. Bom, eu não sou próxima do Rafinha, mas muita gente comenta que ele é um cara super alegre, animado, que ele tem uma liderança natural e ele conhece muito bem o São Paulo. Quando foi atleta e até quando não atuava como titular, era um cara que incentivava ali na beira do gramado. E já que o Muricy saiu e que as mudanças estão sendo hoje colocadas em prática no São Paulo, Cicinho, o Rafinha apareceu como um bom nome. E ontem você até comentou um pouco sobre isso. Exatamente, Renata. É assim, o Rafinha, parou de jogar futebol recentemente. Então, eu até acompanhei uma entrevista dele, ele falou que
no momento que ele passou no São Paulo, ele viu as dificuldades do São Paulo. Então, ele está chegando no momento do São Paulo que está muito mais difícil do que quando ele estava. Então, ele pode gerenciar exatamente esse vestiário, essa conversa entre diretoria, para que não volte a acontecer o que o Luiz Gustavo trouxe à tona desse problema na qual o São Paulo vinha tendo já com a antiga gestão, mas a questão é, o Rafinha, ele está vindo para o cargo do Muricy. Então, qual que era o papel do Muricy? Isso demonstra que o Muricy não estava tendo o quê? A liberdade para expor a sua linha de raciocínio. Então, a minha torcida é para que o quê? Para que o Rafinha tenha total liberdade para trabalhar, para dar, né, o ponto de vista dele, porque, a princípio, o Muricy não tinha. Não tinha porque acabou saindo e está chegando o Rafinha nesse cargo. É um cara vitorioso, pode contribuir muito com o time do São Paulo? Sim, com a experiência e trazendo também um novo ânimo para os jogadores. Agora, resta saber até quando ele pode ir, porque você vê a entrevista do presidente, que já vinha conversando sobre o Rafinha lá atrás. Então, já não estavam contentes com o Muricy. Houve também uma retaliação ao ex-presidente Casares, porque o Muricy era uma escolha dele, né? Então, você pegar um ídolo como o Muricy e não ter um respaldo com os jogadores, é muito estranho isso. Eu desejo boa sorte para o Rafinha nesse novo desafio da vida dele e espero que contribua para que o São Paulo saia dessa situação. Edu Dracena, falando em desafio, como você já exerceu essa função no futebol, qual é o principal desafio de cara, de começo para o Rafinha? Passar confiança para os jogadores. Primeiro, desejar boa sorte para o Rafinha. É uma função muito difícil, não é fácil você lidar com os profissionais, você ser o elo ali da diretoria com os jogadores. E para que você consiga ter coisas boas, você tem que ter a confiança e também ser claro com as pessoas. Eu vou te pagar tal dia. Chega lá e paga. Porque se você chega e fala uma coisa e você não cumpre, você acaba também perdendo a confiança dos jogadores e isso acaba também estragando todo o trabalho. E agora, eu espero também que a diretoria do São Paulo dê autonomia para o Rafinha trabalhar. Porque não adianta você trazer um cara para ser o para-brisa da diretoria, entendeu? Então, o Rafinha é o quê? Vai cuidar do campo, que é ali os jogadores, tentar passar toda a experiência, a confiança, saber gerir as vaidades, porque muitos dos jogadores que estão ali hoje jogou com o Rafinha. Então, isso acaba também facilitando a adaptação dele a essa função no São Paulo. Então, não é fácil. Boa sorte para você, Rafinha, porque o São Paulo está precisando de caras e de mentalidade vencedora, como já foi a equipe do São Paulo. E também chega de reunião, né? Que não dá mais fazer reunião. São Paulo precisa bem mais do que reunião, Muricy Ramalho. Um beijo para o Muricy, que tem o nosso carinho eterno e respeito, não é? Ô, Rona, uma perguntinha. Além dessa relação dos jogadores com a diretoria, como para você será a relação de Rafinha e Hernan Crespo? Acho que o Hernan tem que respeitar a hierarquia do clube, né? Porque quem vai comandar ali praticamente e levar todas as coisas para a presidência é o Rafinha. Então ele vai ter que respeitar o Rafinha. Mas muito me admira as palavras do Cicinho, as palavras do Edu. Sem dinheiro no bolso, irmão. Sem receber, o Rafinha vai fazer o quê? Ele não vai captar dinheiro pro São Paulo. Mas você sabe bem, aí o que o Marcelo Paes está fazendo lá no Corinthians? O Cicinho tá aqui, olha... Qual que é o dinheiro que o Marcelo Paes tem para fazer no Corinthians? Eu quero que o Rafinha se dê bem. Eu também quero que você se dê bem, Rafinha. E que você também ensine a torcida a fazer rima. Que a torcida do São Paulo em rima também é péssima. Agora, vocês dois, sem dinheiro no bolso, só com o cavaquinho na mão. Mas aí que entra. Aí é que entra a experiência do cara pegar o telefone e ligar lá para um parceiro lá do Flamengo. Eu escutei vocês falando. Vem pra cá. Escuta primeiro o que eu tenho pra dizer aqui. Nossa, Cebolinha, você foi bem... Escuta primeiro o que eu tenho pra dizer. Eu escutei vocês falando aí, enrolando o torcedor e enrolando todo mundo. Ô, Rafinha, você tem que chegar e direcionar. Falar, olha, eu acabei de falar com o presidente, vai cair tal dia, vai acontecer tal dia, agora eu preciso de vocês. É isso. Não tem que ficar enrolando. Como é que fala pro jogador que não vai rolar, que não vai ter grana? Aí chega dia 15, nada, o jogador já vai falar. Aí ele vai chegar com o cavaquinho no dia 16, os caras, Rafinha, cavaquinho dia 16, e o pagode? Ele falou, o pagode é esse. Não é esse, é aquele que vai cair no bolso. Então tá desse jeito, por quê? Abriram mão do São Paulo, largaram o São Paulo. É isso que eles têm que falar aqui. Então aí enrolando vocês aí. Ser claro. Ser claro. Entendeu? Não pode chegar lá. E o Muricy que foi captador de grana pro São Paulo, não foi. Ele tinha que fazer o quê?
tentou segurar a turma até quando deu. Quando não deu, irmão, que era dia 20, não foi. Era dia 30, não foi. Era dia 10, não foi. Era dia 5, não foi. O Muricy falou assim, ó, eu não vou mais lá falar com os caras. Eu não tenho cara pra olhar pros jogadores. Era isso que vocês tinham que falar aí, pô. Eita! Seguinte, falando em grana, não é um problema para o Flamengo, que está investindo cerca de 256 milhões de reais. Fala dinheiro. 256 milhões de reais num conhecido da torcida, num jogador badalado, seleção brasileira, West Ham. Falamos de Lucas Paquetá, uma novelinha que estava sendo enrolada, capítulos agregados da história e agora está chegando ao final. Gabi, olha, tivemos a Gabi Guimarães e a Gabi Marino agora do Rio de Janeiro, diretamente da Gávea, para contar pra gente essa história. Tá chegando o Lucas Paquetá, a ansiedade só aumenta aí no Rio de Janeiro. Bom dia pra você, Gabi. Tudo bem, Renata? Muito bom dia para você, do Cicinho, Ronaldão. Uma expectativa muito grande dentro do Flamengo e também entre os torcedores do clube para essa chegada do Lucas Paquetá, uma negociação que já vem acontecendo há 3 semanas. Como você disse, a gente está aqui na Gávea, na sede social do Flamengo, e só para localizar, aqui fica o Museu do Flamengo. Então tem muitos torcedores passando por aqui, visitando, e a todo tempo para alguém pergunta aqui pra gente, e aí, o Paquetá vem ou não vem? Fechou? A gente vai explicar para vocês já como estão essas negociações. A ansiedade do torcedor, claro, vai apertando para essa negociação que já dura 3 semanas. Fato é que o West Ham aceitou a proposta do Flamengo de 41 milhões de euros, aproximadamente 256 milhões de reais, mas as partes ainda esbarram na forma de que esse valor será pago. O West Ham quer uma parte desse valor à vista e o resto dividido em 18 meses. Já o Flamengo quer parcelar esse valor em mais vezes. Eu acabo de receber uma informação de que é muito pouco provável de que o Lucas Paquetá fique à disposição no próximo domingo contra o Corinthians na Supercopa do Brasil, nessa primeira decisão do ano. Isso só vai acontecer se essa negociação avançar muito rápido aí nas próximas horas e nos próximos dias. Caso seja concretizada essa negociação, será a mais cara da história do futebol brasileiro, superando também a ida do Gerson ao Cruzeiro. Eu já vou chamar aqui meu amigo torcedor do Flamengo, o Anjinho do Flamengo. Como é que tá o coração para essa possível chegada do Lucas Paquetá? O que você acha que ele vai agregar no time do Flamengo? Boa tarde a todos, boa tarde, Renata, a todos da bancada. Alô, Cicinho, amanhã segura a ansiedade, Ronaldão, segura a ansiedade domingo. A chegada do Lucas Paquetá pra gente vai ser uma chegada daquela história, né? Craque que o Flamengo faz em casa, mais um garoto do Ninho que foi para a Europa, está retornando aí um momento de crescimento aí do Flamengo, de evolução. Ansiedade nesses 3 semanas, né, de negociação. Ninguém dorme, né, até ele chegar. A expectativa é que ele chegue logo na quinta-feira e já vá para o campo já no domingo. É isso. Craque que o Flamengo faz em casa. Paquetá, estamos aqui já dançando para você chegar nos braços da nação. Obrigada, meu amigo Anjinho do Flamengo. O que a gente conseguiu apurar, Renata, é que o Paquetá, neste momento da carreira, ele quer disputar títulos. E ele vê justamente no Flamengo essa possibilidade de poder disputar títulos. Então é isso, muita ansiedade por aqui entre os torcedores do Flamengo. Dentro do clube também há um otimismo dentro do clube, dentro do Flamengo, de que essa negociação tenha um final feliz, um desfecho positivo. Agora a gente vai acompanhar uma matéria sobre a trajetória, a carreira de Lucas Paquetá. Vamos assistir. Talentoso e com muita lenha ainda para queimar. Aos 28 anos, um líder técnico no meio, o clássico garçom finalizador. Função carente no Brasil e no mundo, e exatamente por isso, Lucas Paquetá, em uma década, se tornou extremamente disputado e valorizado. Formado na base do Flamengo, as altas expectativas se confirmaram na Copinha de 2016. Sob o comando de Zé Ricardo e originalmente com a camisa 11, Paquetá, com 6 participações diretas em gols, foi às redes 4 vezes. Fechou a competição na vice-artilharia da equipe com o título de campeão, vitória na final contra o Corinthians nos pênaltis. Decisão marcada pela falha de Matheus Pereira do Timão. Paquetá, ao contrário, deixou dele e celebrou a conquista na batida de Thiago Enes.
No ano seguinte, 2017, alçado ao elenco principal, começou a escrever a história de sucesso, título carioca e o primeiro gol como profissional, uma pintura de longe nos 4-0 contra o Madureira. Na sequência da temporada, se destacou também com a marca goleadora nas finais da Copa do Brasil frente ao Cruzeiro e também na decisão da Sul-Americana diante do Independiente. Os cariocas, no entanto, amargaram o vice nas duas competições. Ao final de 2018, já como protagonista na conquista do vice do Brasileirão, matador da equipe no ano e presença na seleção do campeonato e também no grupo que foi a Copa do Mundo com Tite, se despediu do Flamengo, qualidades notáveis. Entre elas, muitas vezes como falso 9 e força nas jogadas aéreas. No total, em 95 jogos, 18 gols e 7 assistências. 35 milhões de euros o levaram ao Milan. A sensação é a melhor possível. Estou muito contente e empolgado com esse novo desafio. Gostaria de agradecer ao presidente, ao Léo, ao Maldini, toda a comissão pelo apoio e confiança depositado em mim. E eu espero, dentro de campo, corresponder a todas as expectativas. Na Itália, no entanto, Lucas Paquetá não deixou saudade. 44 apresentações por lá e um único gol marcado sobre o Cagliari. A recuperação do bom futebol e a nova valorização ocorreram no Lyon, formando dupla de sucesso com Memphis Depay e depois assumindo a camisa 10 após a saída do holandês. O Lyon sempre foi bem visto no Brasil por acolher jogadores brasileiros e pela história que tem. Foi isso que fez meus olhos brilharem. É claro, com a confiança do Juninho, do presidente, mas eu acredito que esse projeto ele só tem a crescer e eu quero fazer parte dele. Entre 2020 e 2022 veio a idolatria da torcida, 80 partidas disputadas, 21 gols marcados e 23 assistências. Mesmo sem títulos, virou figura carimbada na seleção do campeonato local. E se os franceses pagaram 18 milhões de euros para tirá-lo da Itália, triplicaram o lucro na transferência seguinte, 60 milhões o colocaram no West Ham. Àquela altura, Paquetá era nome presente também na seleção brasileira, com direito à conquista da Copa América de 2019 e brilho na edição da mesma competição em 2021. Esteve ainda na segunda Copa do Mundo 2022 no Catar. Na Inglaterra, contudo, período de altos e baixos. E no momento em que se cogitou até o interesse de alguns gigantes do futebol europeu, como por exemplo o Manchester City. E logo após a assistência para Jarrod Bowen no gol que garantiu a vitória sobre a Fiorentina na final da Liga Conferência, único título do clube nos últimos 45 anos, apareceram as graves acusações. Suspeita de participação em esquemas de manipulação de apostas esportivas para beneficiar familiares, o trauma dos cartões amarelos. Diante da gravidade dos fatos, a carreira simplesmente desabou, até finalmente ser retomada ano passado com a inocência provada nos tribunais. E portanto, livre, leve e solto, artilheiro e garçom ao mesmo tempo, esse é o Paquetá que o Flamengo pretende contar a partir de agora. Mais de 41 milhões de euros investidos, cifra recorde no mercado da bola nacional, 256 milhões de reais. E o Brasil aguarda o retorno de mais uma estrela internacional. Já é um timaço. Quando a gente pensa nas peças do Flamengo, são acima da média do mercado brasileiro e de muitos outros mercados. Quando você pensa num Lucas Paquetá, que conhece o clube, é cria de lá, respeitado pelo torcedor, é ídolo também e está voltando numa condição que ainda tem muito futebol para mostrar, Edu Dracena, os outros que lutem. Condição, né, de ser titular e ir para a seleção brasileira também, disputar a Copa do Mundo. E aí que eu vou falar, e aí, Palmeiras? Também vamos contratar, né? Tá demorando. O Flamengo já foi lá, conseguiu pegar o Paquetá. Agora, o que vai elevar o nível técnico do Flamengo vai ser brincadeira. O Felipe vai ter um time de grandes jogadores e para que ele possa escolher. De repente, um jogo, eu não quero colocar o Arrascaeta, vou dar um descanso, vou colocar o Paquetá um pouco na frente. Jorginho, segura aqui hoje, coloca o Paquetá. Então, olha só as opções que o Felipe vai ter agora para a sequência da temporada. Então, que se preparem os outros times. Ronaldão, será que ele chega a tempo de jogar contra o Corinthians na decisão da Supercopa do Espero Brasil? que sim, porque eu me lembro Espera que sim? Espero que sim. Honesto. Espero que sim, porque tá com medo já. Eu lembro aqui, cá com os meus botões e com meus cabelos brancos, eu lembro aqui de uma época em que o Flamengo tinha em campo, Cicinho, era Romário, era Sávio, era Edmundo, era Edilson Capepinha, era quem mais? Era todo mundo. E não deu certo, bebê.
Ah, entendi o que E você tá lembro falando. aqui também Você cá tá com os falando meus quando botões. reuniu aquele time galáctico e não foi pra lado nenhum? Não, sabe, Romário, agora... Tá, mas para aí, você acredita nisso? Eu acredito em tudo, menina. Vai me agarrar. Você apega em qualquer coisa. Você acredita em Papai Noel e Coelho da Não, é a Páscoa? história do futebol. Porque o Galo também teve uma época que tinha jogadores e não deu certo. O vestiário não deu certo. Então, o que você pode se atentar a isso? Que o Paquetá pode vir também e não dá certo? Pode ter que agora também, com essa volta depois das férias, esse tempo que ficou parado, o Flamengo não encaixe mais. Ou demore para encaixar. Você tem que pensar assim. O Dorival tá pensando assim. Eu tenho certeza que o Dorival tá pensando Eu não sei se você jeito. vai pensar assim por muito tempo. Não, até domingo só. Depois se melhorar Qual que é o remédio que ele tá bebendo? Não sei o que tá acontecendo. Eu tenho certeza que amanhã o Flamengo taca ali uma goleada no São Paulo. E depois dá aquela relaxada. Ou se não, sente um pouco a dor muscular. O que você acha que é mais importante? Uma partida de estreia no Brasileirão, Cicinho, ou um título, como é a Supercopa do Brasil? Ah, o título? Pra quê? Põe o time reserva na quarta no Brasileiro. Não há necessidade de cansar os guerreiros. Entendeu? Início de temporada. E assim, o Flamengo eu acredito que entra em crise a partir de amanhã com a derrota pro São Paulo. Só que contradizendo o que está dizendo Já foi provocar Ronaldo, a nação rubro-negra, você vai ouvir, hein? Eu prefiro ficar com o óbvio, né? Que é o Paquetá dá Ganhar os muito dois. certo nesse time do Flamengo. Ganhar os dois Porque você jogos. trazer o Paquetá num time que não vive um bom momento, como é o caso do São Paulo, aí sim. Por exemplo, o Paquetá vem pro Corinthians, não vai receber. Qual que é a chance de dar errado? Muito grande. E vai pro São Vem pro Paulo, Flamengo, não vai salário em receber dia, também. em casa, a torcida já ido. Gente, tudo é a cereja do bolo. O Ronaldo ele tá tomando remédio errado. Já que o assunto agora será Corinthians, eu tenho várias coisas pra contar. Várias coisas. Boa, né? hein? Boa. Final de semana, Yuri Alberto foi o cara, né? Teve o calção puxado, aquela história toda. Memphis Depay deve estar muito próximo do retorno, tá se preparando pra isso. E a questão é se ele vai renovar ou não com o Timão. Caio César já chegou no aeroporto, já fez festa, aquela coisa toda. E o Alisson está no Corinthians, mas não está ainda. Vou explicar tudo isso. Adivinhem quem é o artilheiro do Corinthians na temporada? Ele mesmo, senhoras e senhores, igual ao ano passado, Yuri Alberto. Em 2025, 19 gols em 58 jogos. Este ano, balançou as redes 2 vezes e perdeu o calção. Nem me lembro disso aí. Nossa, eu tava tão em êxtase com a torcida ali. Eu nem acreditei que eles atravessaram o campo para ir lá comemorar. Do nada eu olhei para trás, tava o Bidu, tava o André tirando minhas calças, filho da mãe. Mas foi um momento especial ali com a torcida ali. Peço desculpa pela inconveniência que eles viram ali, mas vambora, tamo junto, isso aqui é Corinthians demais, é nóis. Contra o Velo, ele entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória nos acréscimos. Isso explica tamanha emoção na comemoração, mas enfim. E diante do Santos, ele perdeu um pênalti, mas na sequência fez o primeiro dele no ano. A estrela do cara tá brilhando. Desde o final do jogo contra o Santos, a gente sabia que essa vitória hoje aqui seria muito importante para nós, principalmente uma vitória fora de casa. Yuri diz isso porque vem aí sequência nacional. Domingo tem Supercopa e amanhã estreia no Brasileirão. Vai ser muito importante a gente começar ganhando dentro de casa, junto à nossa torcida. Infelizmente não vai ser na Arena, mas vai ser lá na Vila Belmiro, que é próximo também. Isso mesmo, o jogo contra o Bahia será realizado na Vila Belmiro por motivos de segurança, já que no mesmo dia, na capital paulista, o São Paulo recebe o Flamengo. E Yuri Alberto chega para os desafios nacionais da semana com a energia que precisava. Cada vitória é importante para nós, como para mim o gol é muito importante também para poder me dar ainda mais confiança. E, cara, poder entrar, para poder marcando novamente. E no jogo passado ter dado essa desencantada do primeiro gol do ano e, novamente poder marcar aqui é maravilhoso. O atacante tem conseguido reverter momentos difíceis do time e, às vezes, de seu próprio desempenho com o protagonismo que um goleador precisa ter. O tamanho de sua importância para o time fica cada vez mais evidente. Yuri sempre foi um jogador decisivo, muito importante. Encontrou um caminho dentro da equipe e tem sido um jogador especial em muitos momentos. Eu acho que é isso que se espera de um atacante de ponta como ele é. E o camisa 9 terá um novo colega de posição. Ontem, Caio César, 21 anos, desembarcou em São Paulo. Emprestado pelo Al Hilal da Arábia Saudita,
Ele vai assinar vínculo até o final do ano. O Timão deve fazer o anúncio nesta semana após os exames médicos. O mercado está fiel, a esperar sempre o melhor, o futebol para o dia, para a disposição. A situação de Alisson ainda não está definida. O meio-campista esteve no CT corintiano ontem, mas não realizou qualquer tipo de atividade. O clube precisa pagar R$1 milhão ao São Paulo para concretizar o empréstimo até o final desta temporada. Ontem foi dia de reapresentação e o retorno de Memphis Depay ao time está cada vez mais próximo. Novamente trabalhou sem restrições e pode ser relacionado pela primeira vez em 2026, após se recuperar de um edema ósseo no joelho esquerdo. Outra novidade é o zagueiro Kaká, que iniciou transição física. Ele estava fora por conta de uma lesão muscular no abdômen. Dorival poupou os jogadores na última rodada do Paulista para esta semana que tem grandes desafios nacionais com direito à disputa de troféu. Ronaldão, eu tô achando muito estranho porque nós batemos vários papos sobre futebol, Corinthians e tudo mais. E você tá falando muito pouco de Memphis Depay, que deve estar voltando pro título da Supercopa do Brasil, que é importante pro Corinthians. E a renovação? É porque... Não, calma, mas ele já pode jogar um pouquinho. Calma, ele é importante. Não, tem que ter calma, porque lá o título que nós tivemos no final do ano, nós tivemos com ele em campo, jogando muita bola, aí ele jogou no sacrifício. Jogando muita bola, o cara jogou no sacrifício, dentro do gol. Você acha que ele estará... Você ganhou o que ano passado, Cicinho? Se você ganhou uns parabéns, foi muito do seu aniversário. Deixa o Corinthians deve Deixa eu muito. falar. Calma com o menino. Tem que deixar o menino bem, que o menino vai entrar em campo, ele vai fazer a diferença. A gente já percebeu. O torcedor corintiano já percebeu isso. Que ele em campo é outra história. Então, com ele em campo, você garante que o Corinthians ganha a Supercopa do Brasil? Eu Olha para aquela câmera. Como eu tô aqui, já tô vendo o gol do Biduzinho de fora da área. Ele em campo aumenta a dívida do Corinthians. Você garante que o Corinthians ganha o título do Flamengo? Mas eu garanto. Aumenta a dose do remédio dele. O Corinthians é time que chega, quando vocês sabem disso, e você mais ainda, menino da internet, sabe quando o Corinthians chega é pesado. Quando o Corinthians chega é pesado. E o ano passado, com tudo que aconteceu, vocês não aprenderam o que aconteceu. Não. Porque o Corinthians o com raio 2 não cai títulos, duas vezes o mesmo caiu o Paulista não cai. e desbancamos o que aconteceu vocês ano 2 vezes. passado não vai acontecer. O Corinthians lotado de transfer ban, com um monte de problemas, com impeachment de presidente, ganhou o Paulistão e ganhou a Copa do Brasil, gente. E desbancou o Palmeirinha. De uma ponta a outra, porque um foi no começo do ano e o outro no final. E aumentou a dívida também. Ó, vem pra cá. Amanhã o Brasileirão tá de volta, mas já tem oportunidades que estão acabando que você tem que correr para aproveitar, principalmente se você gosta de palpitar. São os últimos dias do desafio Brasileirão da Novibet. Funciona assim, ó, é fácil. Você faz 5 apostas simples, cada uma de pelo menos R$25 em odds acima de 1,5. Deu os seus 5 chutes? Pronto, você ganha uma free bet de R$25 para continuar se divertindo. É desafio para quem gosta de jogo, para quem acompanha rodada por rodada e quer transformar cada partida em emoção. E claro, tudo isso dentro da Novibet, uma plataforma segura, regulamentada, que ainda tem pagamento antecipado, super odds, criador de apostas turbinado e muito mais vantagens. Mas ó, atenção, hein? São os últimos dias para participar do desafio Brasileirão da Novibet. Quem deixar para depois vai ficar de fora. Então, aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br. O desafio é esse, o palpite é seu, a emoção também. Vai de Novibet, confira todas as condições no site ou no app. E aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos. Divisão de rede, vamos seguir com o Corinthians aqui no Jogo Aberto. Não saia daí. Cicinho, que história é essa? Alisson já tá no Corinthians, mas não saiu do São Paulo, não tem nada oficial. O Corinthians já pagou o São Paulo pelo empréstimo, aquele valor à vista. Como é que tá essa história? E agora? Não, esse é outro.
É uma novela que nós estamos aguardando o final dela. O final provavelmente seja realmente o Alisson no Corinthians. Não recebia no São Paulo, vai pro Corinthians também não vai receber. Mas, assim, o que me chama a atenção, o Alisson, nem separou, já tá visitando a outra, dá uma segurada. Assim? Que isso, ele ainda tem contrato com o São Paulo. Por que ele está no CT do Corinthians? Só tá esperando o pagamento. Não, mas tudo bem, espera sair a papelada primeiro. Lá no São Paulo, 90 dias, um mês lá. Tem que E você acha que o Corinthians vai o quê? Ele vai sair de 90 dias para 180. Mas só não anunciaram porque o dinheiro não foi pago à vista ainda pelo Corinthians. É isso. Eu imagino que seja isso. Parece que ele tá pensando em receber lá no São Paulo. Falando? Quem é? É o Crespo. Há meses que não pega. E o Hector foi embora também, né? O Hector foi embora também. Isso é uma coisa boa para o Corinthians. E tá chegando o Caio César. O que você pode falar para Fiel sobre ele? Que ele chegou bonitinho, de óculos, de bigodinho, pareceu o MC. Olha lá. Olha o bigodinho. Esse menino. E ó, deixa eu falar com vocês. Esse menino corre. Cicinho, esse menino aí. Ele corre ali chegando aí. Agora ele chegou devagarzinho, olha lá. Pá, com o boné pra trás, porque quando bate o vento ali, esse menino corre embaixo. Vai representar o Corinthians na São Silvestre? Vai. Se não ganhar nada na São Silvestre, esse menino vai lá e ele vai ganhar. Haja GPS, hein? É porque teve time que tava na São Silvestre querendo alguma coisa. O Cicinho sabe disso. Ganhou nada, né, Titinho? Nem na São Silvestre, bebendo. Edu, você tá muito tranquilo. O assunto agora é da tranquilidade, porque eu sei, assim como você, o que é vencer um clássico no final de semana. Isso gera outro humor, outra disposição, a vida muda. Palmeiras é o assunto que se prepara para o jogo de amanhã, estreia do Brasileirão contra o Atlético Mineiro. A estreia do Palmeiras no Brasileirão amanhã contra o Atlético Mineiro também pode marcar a estreia da dupla Flaco Roque no time titular neste ano. Juntos, os dois fizeram 45 gols na última temporada, mas em 2026 só jogaram juntos por 30 minutos, no segundo tempo da vitória contra o Santos. Por um lado, Flaco começou o ano voando. São 5 participações diretas em gols em 4 jogos, com direito a um gol e 2 assistências contra o São Paulo no sábado. A gente sabia que esse era o jogo que a gente tinha que fazer hoje para dar para a nossa torcida. Então, feliz pelo jogo de hoje. Continuar fazendo mais jogos como esse. Por outro, Vitor Roque vive um começo de ano difícil, atrapalhado por problemas físicos. O camisa 9 ficou de fora da estreia do Paulista contra a Portuguesa por causa de uma entorse no tornozelo. E quando voltou contra o Santos, sentiu o joelho direito. No Choque Rei, ele começou no banco, mas entrou no fim do segundo tempo e quase deixou o primeiro dele no ano. Em Belo Horizonte, contra o Galo, Abel deve repetir a base do time que venceu São Paulo. Resta apenas saber se Vitor Roque está pronto ou não para voltar à equipe titular. Se ele estiver disponível, a tendência é de que Maurício ou Sousa deixem o time no retorno do camisa 9. E a expectativa do time e do torcedor é de que o retorno do ataque Flaco Roque seja igual ao último jogo da dupla, que foi há quase 2 meses, quando o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro fora de casa por 3-0. A gente tá sempre buscando o melhor, né? Melhorar cada treino, cada jogo. E agora o Atlético Mineiro vamos em busca dos 3 pontos. Mas se o Vitor Roque segue como dúvida entre os titulares amanhã, o Larson é uma certeza no Palmeiras até 2030. O clube anunciou hoje a aquisição em definitivo do meia de 20 anos, que estava emprestado pelo Goiás. Com apenas 5 jogos pelo profissional, ele ganhou a confiança de Abel Ferreira e já sonha com os primeiros títulos com a camisa alviverde. Você tá com os melhores, então você tem que brigar pelas coisas que você vai disputar. E comigo não vai ser diferente, a vontade de ganhar todas as competições vai sempre existir. E temos um convidado para lá de especial que vai preencher o nosso telão aqui no Jogo Aberto. Olha, ele fez um trabalho exemplar no Corinthians e eu não tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente ou mesmo através do telão como agora. E ele sai grande,
vai pro Inter, que é um lugar que eu amo. Agradeço pelo que ele fez em 2006 no meu clube, não esqueço jamais, serei eternamente grata. Fabinho Soldado, executivo hoje, respeitado, valorizado e um cara que chega no meu Colorado junto com o meu ídolo Abel Carlos da Silva Braga. E de cara, eu sei que tem muita água pra rolar, tem uma temporada inteira, mas que coisa linda, Fabinho, meu humor, a minha felicidade, a minha vida é outra depois de domingo desse Grenal. Eu não sei nem o que fazer se eu agradeço. Boa tarde, obrigada pela presença, hein? Parabéns pelo Grenal e pelo começo de trabalho. Boa tarde a você. Que felicidade, hein, Ronaldo? Você vê o Dracena, Cicinho, você vê a Renata desse jeito, hein? Obrigado, que alegria, que bom. Prazer falar com vocês aqui. É sempre um privilégio ter essa oportunidade. E vamos falar um pouquinho aí do Internacional, daquilo que nós estamos projetando para esse ano de 2026. Fabinho, como é que é trabalhar campeonato estadual e campeonato brasileiro iniciando já em janeiro? É diferente para todo mundo, é inédito, pelo menos nos últimos anos. Como é que vocês estão projetando uma temporada tão longa, tão cheia de desafios? E até porque 2025, eu sei que acabou, mas a gente ainda tem um trauma. Foi um ano que até a última rodada do Brasileirão deixou o torcedor colorado bem preocupado. Sobre a temporada, cada equipe, ela se planejou para aquilo que foi pensado, né, em relação ao seu elenco, em relação à quantidade, tudo que aconteceu. O Inter teve esse planejamento que na minha chegada nós validamos, que era iniciar o Campeonato Gaúcho com uma equipe, vamos dizer assim, uma equipe B, né? E com o passar dos jogos, a colocação desses atletas considerado, né, o G1. A gente classifica assim. Está dando muito certo, mas é claro que é o início do campeonato, é início do ano. Após o jogo contra o Grêmio, eu fiz um pronunciamento dizendo que a gente não vai esquecer o que aconteceu em 25. A bem verdade é que ele vai servir para que a gente olhe para 26 e melhore as nossas práticas. Mas a ideia Renata, que a gente consiga agora olhar para frente e começar a projetar o Internacional, mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas dificuldades, mas que a gente possa projetar o Internacional com um ano melhor. É claro que os desafios são enormes, mas a gente também enxerga que há muitas oportunidades. Eu falei que não tem como a gente mudar 100% do elenco. Esses atletas que estão aqui, eles precisam recuperar a sua melhor forma, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? Na verdade, são jogadores que já passaram por grandes clubes e até mesmo aqui no Internacional, como o Alan Patrick, já tiveram grandes momentos. Com a chegada de novos jogadores, a gente precisa agora fazer um trabalho de reestruturação para que o Inter possa voltar a ser forte nas 3 competições que vai disputar esse ano. Fabinho, eu já conhecia você de campo, jogador, mas você me convenceu como dirigente quando você dobrou essa figura, esse massa bruta do programa, Ronaldo Giovanelli. Quando o Ronaldo Giovanelli passou a elogiar você, agradecer, eu entendi. Eu falei, Fabinho é bom no que faz. Ronaldão, agora é nosso, é colorado, hein? Mas tem a lembrança, um ano com 2 títulos e todos eles com a supervisão do Fabinho. É verdade, menina Renata. No tempo que estivemos juntos na Ponte Preta, ele não era soldado, não, ele era coronel, ele era tenente, ele já era lá em cima. E o ano passado ele mostrou tudo isso que aconteceu no Corinthians, ele conseguiu segurar a turma, 2 títulos importantíssimos. Então é um cara espetacular, passamos momentos legais também, 2000. Foi no ano de 2000 na Ponte Preta, no auge da Ponte Preta, né, Fabinho? Mas eu queria, começar um assunto leve com você, Bibeiro. Você já levou o Félix Torres pra aí, Bibeiro. Nessa montanha de coisas que estão acontecendo aí no Inter. Tem um menino aqui que joga 5 ele, ó. Kaká. Joga os 2 aqui, ó. Quando joga os 2 é uma coisa de louco. O volante nem trabalha e você sabe disso, que você foi o baita do volantão também. Tem possibilidades do Kaká fazer uma dupla aí, Bibino? E parabéns pelo seu trabalho. Esse Ronaldo não é fácil, não. Ronaldo, verdade, você lembrou um tempo bom lá da Ponte. Você já é muito experiente, eu iniciando uma carreira e como foi proveitoso aquele tempo contigo, apesar de ter sido pouco tempo.
mas eu consegui aprender bastante e ficou na minha memória. E sobre a questão da contratação do Félix, o Inter, para falar um pouquinho dessa contratação ou de outras que estão chegando, a gente precisa também trazer uma verdade para o nosso torcedor, né, Renata? O Inter tem muito tempo que a gente não consegue conquistar títulos importantes. O último campeonato internacional, se eu não estiver enganado, foi em 2010, a Copa do Brasil 92. Então, assim, isso é reflexo de alguma coisa que precisa ser melhorado. A minha chegada aqui ao Inter, é claro que é pouco tempo de clube, eu tenho 1 ano de contrato para a gestão, isso é muito pouco tempo. Mas eu espero poder deixar um clube mais organizado e contribuir para que o Inter possa voltar nos dias atuais, e é claro que isso é com o tempo, as grandes memórias de grandes conquistas. Você falou do Abel Braga. O Abel Braga, ele representa esse cara, né? O Abel traz aqui para a gente uma renovação muito grande, uma confiança muito grande. É um treinador super vitorioso, por onde passou, e aqui no Inter principalmente, e a presença dele aqui para a gente é algo que começa assim a ter um movimento de mudança. E a gente começa a fazer algumas contratações dentro da nossa realidade. E a chegada do Félix, Ronaldo, é dentro dessa realidade. A gente precisava de um zagueiro com as características do Félix, um zagueiro rápido que conseguisse preencher essa lacuna. Ele alternou seus momentos, sim, no Corinthians, ele sabe disso. E é uma oportunidade que o Internacional está dando para o atleta, para o ser humano, para que ele possa vir aqui e contribuir com o nosso projeto, com o nosso trabalho, para que ele recupere a sua condição, né, de um zagueiro de seleção do seu país, e que ele nos ajude naquilo que nós temos de compromisso esportivo esse ano. Tomara, hein, Fabinho, porque a defesa do Inter ano passado passou vergonha em todos os campeonatos, como nunca. Não é? E o Kaká tá no mercado, hein, Edu, Fabinho? falando em defesa, agora é de zagueiro para volante, né? E eu tô de vermelho, hein? Parece que foi coincidência. Primeiro, parabenizar o Fabinho. O Fabinho é um cara que eu gosto bastante. Ele teve escola ali no Flamengo, também no Corinthians. Fizemos curso do executivo da CBF juntos também. Então, o Fabinho tem uma consideração muito grande. Parabéns pelo trabalho e boa sorte aí no Internacional. Agora, eu quero falar para você como que agora tá lidando no Internacional, de repente contratações, o que o Inter está almejando, né, de repente em colocação no Campeonato Brasileiro, né, se vai estar ali brigando pela Libertadores ou brigando pelo título. E quero perguntar também como foi passar pelo Transferban o ano passado lá no Corinthians, como que porque não foi fácil não você trabalhar daquele jeito ali, irmão. Edu, é um privilégio eu retornar ao futebol, no lugar onde eu fiquei tantos anos, né, como atleta, e é gratificante falar com o Ronaldo, com o Edu, o Cicinho, mesmo que eu não tenha jogado juntos, mas são pessoas que a gente consegue falar na mesma língua. Não dá para falar aqui no Inter de objetivos esportivos agora, né, Edu? É claro que internamente essa conversa ela é constante com os atletas, porque nós representamos uma grande instituição. Mas quando eu disse, em relação a essas décadas passadas do Inter, né, que foram de conquistas e algumas para frente não aconteceram, eu falo sobre estrutura. Não adianta, o torcedor precisa entender que para que a gente chegue buscando títulos, a gente precisa melhorar a estrutura do clube, a estrutura interna de centro de treinamento. A gente precisa fazer diversas ações para que a equipe possa ser constante. E para isso que eu chego. Quando se fala de um trabalho do executivo, geralmente o torcedor, as pessoas querem olhar só para as contratações, mas o meu trabalho vai além de contratar. Eu preciso estar alinhado com o trabalho de base, é um trabalho que a gente precisa fortalecer com o executivo que está lá, que é o Fernando. Então você veja que há diversas áreas que a gente precisa agora olhar com carinho, com cuidado e, é claro, planejar muito bem esse ano de 2026, porque a gente precisa, claro, de uma equipe consistente. O Paulo vem para isso, é um treinador que a forma de jogar nos primeiros jogos desse ano, ele mostra aquilo que a gente precisa, uma equipe
intensa, competitiva. A gente precisa ser uma equipe que se doa os 90 minutos, e as nossas contratações têm sido assim, Edu, Cici, Ronaldo, Renata, jogadores que estão entendendo o nosso momento, que querem recuperar, sim, a sua melhor forma como atleta, é o caso do Paulinho, o caso do Félix, o Vidiagra, a mesma coisa, e juntando com isso que aqui estão. E essa experiência, Edu, de ter passado, né, por alguns mercados distintos, né, o Flamengo era uma outra realidade, a gente tinha e tem ainda o Flamengo, todo o poder financeiro para poder trabalhar de uma forma mais equilibrada. O Corinthians foi um outro cenário, totalmente diferente daquilo que eu vivi no Flamengo, uma dificuldade enorme de transfer ban, mas o clube aonde me deu uma grande oportunidade. Eu estou aqui hoje por essas oportunidades, por uns clubes que eu passei, e agora, claro que juntar toda essa minha experiência nesses clubes, tudo aquilo que eu vivenciei, eu me sinto muito preparado para sentar na cadeira hoje de diretor executivo do Internacional, e espero poder deixar a Renata Fã feliz, né? Que ela apresentou. Por favor. Já tá. Ninguém aguenta mais. Feliz, Renata. Espero que a gente continue te dando alegrias aí do decorrer do tempo. Vamos passar dias difíceis, é verdade. Mas a gente está tendo muito apoio do nosso presidente, do Alessandro, está apoiando esse trabalho para que a gente consiga vencer aí alguma dificuldade. Fabinho, rapidinho vou passar para o Cicinho, só dizer uma coisa. Você já viu o que produz o torcedor ganhar um clássico, jogar bem? O time já tem jogadas ensaiadas, está tendo um padrão. Calma. Os jogadores tiveram raça, vontade. O Borré teve a chance de concluir. Então, tá indo tudo... Vamos lá. Eu tô empolgada. Cicinho. Eu tô bem feliz hoje. Bem feliz? Mas é o começo, né, Cicinho? É o começo, Renata. A gente sabe que... como eu disse, nós já sabemos que passaremos por dificuldades, essa que é a verdade, durante o tempo do ano, a quantidade de atletas, a qualidade, a gente sabe que em algum momento nós vamos enfrentar alguma dificuldade no caminho, mas nós estamos aí muito empenhados, juntamente com todos os atletas, com o presidente, com a diretoria, com o nosso staff. Existe um staff no Internacional muito capacitado, que está fazendo o seu melhor para que a gente possa aí no final do ano comemorar assim campeonatos mais consistente, que a gente não passe, aí sim, olhar para 25, a gente não passa aquilo que passamos no ano passado. Tá ótimo. Cicinho. Fabinho, boa tarde, prazer estar falando contigo, parabéns pelo trabalho, e acredito que no Inter não vai ser diferente pela sua capacidade e também a sua liberdade que tem em trabalhar. Então, a minha pergunta parece que vai ser meio contraditório, mas eu só quero saber mais aprofundado assim, se você, lógico, você como vitorioso, a carreira que já tem aí como dirigente, se você vê o Inter apto para competir com essas contratações, possíveis contratações que irão chegar, com Flamengo e Palmeiras, porque você falou de títulos mais consistentes, se há essa expectativa do Inter de fazer frente para Palmeiras, para Flamengo, por que não? Sim, se você olhar para os números, né, as práticas desses clubes, elas é bem difícil. Nós não temos nenhuma pretensão na parte daquilo que eles conquistaram, sim, de agora dizer que vai acontecer com o Inter. Eu preciso ser realista com o meu torcedor. O Campeonato Brasileiro aí, os 10 anos passados, esses clubes que estão com uma prática a cada dia melhorando, você vê que a briga está sendo entre os 2, 3. Às vezes se mete um ali no caminho, mas a consistência desses clubes, eu não posso virar agora para o meu torcedor e te responder que esse é o nosso objetivo. Não é. O objetivo do Internacional, aí sim, você falou uma palavra que é o que o nosso treinador tem falado, é o que o Abel tem conversado com a gente, e é a minha linha também. É uma equipe consistente, competitiva. O que vai acontecer, sim, a gente, nesse momento, não é a nossa preocupação. O que a gente precisa é que esses atletas que estão chegando aqui entendam o que é um Internacional, qual é a história do Internacional. Nós já fizemos uma ação, a partir de agora, todos os atletas que chegam no Inter, eles vão passar lá na galeria, conhecer a história do Inter, dar uma analisada daquilo que é o passado do Inter,
para que possam entender a grandeza do Inter. Mas a nossa realidade hoje ela é bem difícil, ela é bem dura. Mas nós estamos assim com muito entusiasmo, com muita coragem, para que a cada dia, a cada tempo a gente consiga ir melhorando isso sim. Mas as nossas pretensões esse ano é fazer uma equipe competitiva, uma equipe que brigue, que lute, e aí sim vamos entender o que vai acontecer durante o ano. Fabinho, eu tenho que agradecer demais sua participação, que você continue em ascensão nessa, que não é mais tão nova a função, mas que você já demonstrou qualidade, competência, passando por gigantes do futebol brasileiro. E o Inter é outro gigante e que merece ser tratado da melhor forma possível. Não quero mais ser 16ª colocada no Campeonato Brasileiro, acho que não condiz, mas tenho certeza que o trabalho desse ano é diferente, começou especial e que a gente pode melhorar o nosso patamar. Obrigada, viu, Fabinho? Sucesso e um beijo, um abraço para todo mundo aí no Sul. Eu que agradeço, um beijão a todos aí. Obrigado, Renato. Valeu, Fabinho Soldado, diretor executivo do Inter. Tô levando fé, viu? Vamos lá, né? Ai, gente, não sei. Olha, depois do Inter, vamos para o São Paulo. A Gabi Guimarães trouxe informações sobre a chegada do Rafinha, a preparação para o jogo muito duro para o tricolor paulista contra o Flamengo amanhã na estreia do Campeonato Brasileiro. E aí, Gabi, realmente o momento não é favorável, mas o São Paulo precisa reverter a situação. Sou tricolor do Morumbi. Quem sabe a chegada do Rafinha não melhore os ares por aqui, não é, Rê? Um beijo pra você, mais uma vez pra todos que estão ligados com a gente aqui no Jogo Aberto. Como você bem sabe, daqui a pouco, 13h, tem a primeira entrevista coletiva do Rafinha, falando como gerente esportivo do São Paulo. O Rafinha vai ter grandes desafios pela frente aqui no Tricolor Paulista. A situação é de crise e eu passo pra vocês alguns desses desafios. O primeiro deles, pessoal, vai ser conseguir costurar um acordo para quitar pendências financeiras com o elenco. Para vocês terem uma ideia, se tornou comum, habitual nos últimos anos, os jogadores terem 2, 3 meses de direitos de imagem atrasados, pendências realmente financeiras, algo que incomoda muito os atletas e também o próprio treinador Hernan Crespo, que saiu em defesa dos jogadores na última coletiva. O Rafinha já deixou claro que ele e o Harry Macis, presidente do São Paulo, querem acabar com essa política e resolver esse problema interno no tricolor. Uma segunda questão que o Rafinha vai ter que ter pela frente, vai tentar lidar, é alinhar os discursos e os reais objetivos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Na última entrevista coletiva, o Hernan Crespo adotou o modo sincerão, diz que o objetivo do São Paulo neste brasileiro é alcançar os 45 pontos para ficar livre da zona do rebaixamento. Já o Harry Macis, presidente, teve um discurso muito mais otimista, disse que esse 45 pontos, esse discurso de 45 pontos não combina com a grandeza do São Paulo e com as metas do tricolor para a temporada de 2026. Então, o Rafinha vai também ter esse desafio de alinhar os discursos por aqui. Na coletiva, a gente também vai ter a oportunidade de entender melhor qual é o esquema desse contrato, desse vínculo do Rafinha com o São Paulo. Ele que vestiu a camisa tricolor entre 2022 e 2024 e agora chega para a função, para a missão de ser gerente esportivo. E por que eu estou enfatizando isso? Porque o Rafinha chega para ser o substituto do Muricy Ramalho, que tinha uma outra função, a de coordenador técnico. E o que é que muda de coordenador para gerente? Basicamente, o Rafinha vai ter mais poder, mais autonomia, mais caneta mesmo para tomar algumas decisões dentro do São Paulo. Então, daqui a pouco a gente vai poder entender o que o Rafinha vai de fato poder fazer no São Paulo. A entrevista vai começar 13h, daqui a pouco esse portão que vocês tanto gostam de fazer o barulho vai abrir, a gente vai poder entrar e já que o debate vai começar, alô, trio São Paulino do programa, pode mandar mensagem, encaminhar a pergunta pro ex-lateral direito que eu faço pra ele, viu? Beijo, boa sequência pra vocês. Ótimo, Gabi, perfeito. Já vai lá, já representa esse trio que tá triste pra baixo. Gabi Guimarães, diretamente do CT do São Paulo, aqui no Jogo Aberto. E aqui todo mundo, Ronaldão, Marco Aurélio Cunha, João Paulo Capelanes, João Pedro Sgarbi, Ulisses Costa e Cicinho. Além disso, além dessa turma que manda muito bem aqui no estúdio, lá em Minas Gerais, sempre ele, Everton Guimarães. Cadê o Rony? Bom,
Marco Aurélio Cunha, o São Paulo agora tem Rafinha, mas é suficiente para reverter a crise, Marco? Boa tarde. Boa tarde a todos. É um elemento importante que teve uma passagem muito boa pelo São Paulo, como jogador, como capitão, e pode passar um pouco do seu espírito para o grupo. Agora, é evidente que ele é apenas uma parte do que o São Paulo hoje precisa melhorar muito. É questão financeira, é questão de respeito no mercado, é questão de contratações, transfer ban, espero que não ocorra. Então, eu fico com receio de jogar nas costas do Rafinha tanta responsabilidade, sendo que é agora a sua primeira experiência como um coordenador, gerente, seja lá o que for o cargo. Mas eu espero que ele tenha sucesso. São Paulo precisa dele, precisa de ter oxigenação, é bom que tenha gente mais jovem, mas que ele também tenha recursos e condições de executar os seus planos, porque não adianta nada, como eu já disse, São Paulo teve Raí, Lugano, Ricardo Rocha, Pintado, e aí começa a aumentar a lista, Muricy, dos jogadores importantes da história do São Paulo, que vieram para funções parecidas, semelhantes. O que precisa ter é postura e o clube permitir que se faça trabalho, porque ficar ali só para ajudar e conversar no vestiário é pouco. Eu acho que ele vai ser mais do que isso. Qual é o tamanho desse reforço para o São Paulo, Sgarbi? Porque a gente sabe que a situação é muito ruim em vários aspectos, mas o Rafinha não é um desconhecido, é um cara que já estava no São Paulo há pouco tempo, sabe dos bastidores, tem liderança. Você está confiante? Eu estou feliz com o Fabinho Soldado, por exemplo. É início de trabalho, mas tem que trazer esperança. É a mesma coisa com o Rafinha? Na minha opinião, a melhor contratação disparada do São Paulo na janela foi o Rafinha agora para dar uma blindada no vestiário. Porque o Rafinha, primeiro que eu valorizo muito, né? Ele sai de um emprego que hoje para ele seria mais confortável, comentarista na Globo no caso, e vem para o São Paulo em crise. Ele vem para o vestiário do São Paulo em crise. Então é uma decisão dele, muita gente, mas vai ganhar mais. Cara, eu tenho certeza que o que motivou o Rafinha não foi dinheiro. Vim pro São Paulo, eu sei que muitos jogadores queriam que isso acontecesse há um tempo, os jogadores mandavam mensagem para ele, queriam que o Rafinha voltasse pro São Paulo, porque ele é um líder. Todo lugar que esse cara passou, ele foi respeitado. Todo lugar na Alemanha é um ídolo do Bayern, totalmente respeitado. Então eles faltavam com respeito com o Muricy? Não com o Muricy, mas são funções diferentes. O Rafinha é um cara que acabou de se aposentar, que chega no vestiário, jogou com todos... Mas vem para substituir o outro. Mas ele vai exercer uma função diferente, uma função muito mais vestiário. Mas o cavaquinho, não tocou, a função é muito mais ligação com jogadores. A função é muito mais com jogadores. E eu tenho certeza que se tem jogador que não estava correndo, talvez por um descompasso ali, por um atraso salarial, atraso de imagem, eu tenho certeza que pelo Rafinha, esses caras vão correr. Porque o Rafinha, com certeza... Não, Cicinho, não vai. Ele vai dar um tom maior. Eu tenho certeza que o Rafinha vai falar pros caras, eu não voltei pro São Paulo para cair pra Série B. Eu não voltei pro São Paulo para passar pelo pior ano da história de São Paulo. E o Rafinha vai ser um cara que, na minha opinião, vai conseguir blindar essa crise política do vestiário, que vai ser muito importante. O São Paulo passa por um momento extremamente turbulento fora de campo. E com o Rafinha blindando o vestiário de São Paulo, na minha opinião, é uma função essencial para o clube. Eu gosto muito e valorizo muito isso. Sabe o que eu acho muito bacana? Que o São Paulo, no jogo aberto, ele tem uma pessoa que conhece tudo sobre ser dirigente de futebol, tem um torcedor que é apaixonado e é super ligado ao São Paulo como o Sgarbi, e tem um ex-atleta que viveu o auge no São Paulo, conquistando o mais importante, tendo um brilhantismo que até hoje é reconhecido. Cicinho, como que o jogador muda quando chega alguém? Você acha que essa mudança que o Marco falou, que o Sgarbi exaltou, isso vai ter um efeito imediato nos atletas? Renata, eu acredito que não. Assim, é difícil também eu falar sobre um momento como esse, porque eu não vivi isso no São Paulo. O que me trouxe para o São Paulo, quando eu resolvi aceitar a proposta do São Paulo, foi a organização que o São Paulo tinha, o fato de torcer pelo São Paulo e assim, o sonho de poder realizar aquilo na qual, desde criança, eu almejava. Então, assim, tudo isso me levou a aceitar o desafio de vestir a camisa do São Paulo. Toda essa paixão. Acredito que o Rafinha está voltando num cenário de um apaixonado pelo São Paulo. Eu creio que ele possa dar resultado, sim, nessa função na qual ele vai exercer ali no São Paulo. Mas, de imediato, eu já acho muito difícil, porque não tem como você blindar. O Crespo foi prova disso. Ele deu a entrevista falando, olha, é inevitável que o que está acontecendo fora afete dentro do vestiário. Por quê? O Rafinha vai chegar e vai tirar do bolso e pagar o salário de todos os jogadores? O Rafinha está chegando com um banco amarrado no carro dele para pagar os 4 meses de salário que está atrasado, que o Crespo falou? Não vai.
Ou contratar. Exatamente, ele vai contratar com qual dinheiro? Então, não é o papel dele Mas você também. não acha que ele pode ligar pra alguém, dizer, ó, vem pra cá, Sim. eu tô aqui, eu agora avalizo essa situação? Mas a questão não é imediatismo, não vai ser imediatismo. Não, mas assim, o Fabinho acabou de falar... O Fabinho acabou de falar que no Inter as coisas não vão acontecer da noite pro dia. E quem acredita em mágica no futebol não existe. Tudo bem que um time muitas vezes está perdendo, muda o técnico, começa a fazer resultados, acontecem algumas coisas pontuais, mas acreditar... O problema todo, gente, é que o São Paulo é um time que pela grandeza, pela história, pelo papel, pelo tamanho da torcida, não poderia estar passando por isso agora. É esse discurso que ele vai mudar de imediato. É o quê? Não, o São Paulo não é time para lutar para rebaixamento. São Paulo é um time para competir, apesar de toda a dificuldade, é mostrar exatamente isso, a grandeza do São Paulo. O São Paulo foi campeão, falar. São Paulo foi campeão com ele em campo sendo líder. Os jogadores pediram Rafinha. Tudo bem. Era o pedido dos jogadores. Ele vai trazer uma visão para os jogadores o quê? Olha, nós não somos derrotados, nós temos condições de ganhar. Então já demitiu o Crespo. E se é um momento propício... o Crespo, então, para deixar claro. O Rafinha chega ao São Paulo já demitindo o Crespo. Eu achei espetacular o que ele falou. Espetacular o que ele falou. Gente, para bom entendedor, o Crespo, a entrevista do Crespo foi simplesmente assim, presidente, me manda embora. Foi uma vergonha a entrevista A entrevista dele é pedindo para ser mandado embora. Sério? Essa foi sua conclusão? A minha conclusão é essa. Se o cara não dá conta de fazer o São Paulo fazer 45 pontos no Brasileiro, não tem que estar no clube. Porque você falou que o São Paulo corre risco de cair no Paulistão. Mas corre risco, só que eu se sou treinador do meu time, eu nunca faço isso que ele falou. Não. Você não acredita no potencial, eu nunca faço isso que ele falou. Transparência e honestidade. Quando o cara vai num discurso que você não concorda tem uma diferença, aí você bate no cara. Tem uma diferença muito grande. Você tem que ser coerente com o seu pensamento. Você acha certo? A Renata vai chegar aqui e vai falar, vamos brigar esse ano pra dar meio ponto de audiência. Passa qual a visão pra gente? Tá bom, então estamos aqui pra quê? Não é diferente. Não é diferente. O Crespo, quando apresentou no São Paulo, ele falou no jogo contra o Flamengo, que perdeu, ele falou assim, olha, ainda bem que a gente não joga direto. E eu, na oportunidade, falei. É a mesma coisa você falar, ir pra guerra e falar pro soldado, ó, vamos lá que você vai morrer. É isso. O cargo que o São Paulo Rafinha vem pra mudar esse discurso. Você quer saber a minha opinião sobre o cargo que o São Paulo deu ao Rafinha? Nada contra o Rafinha, que é um baita de um sujeito. Eu sou fã do Rafinha fora de campo, que é um baita cara, bom caráter. É um cargo insípido, inodoro e incolor. Meu Jesus, Não, mas o nome dele repercutiu, estão usando até pra... Ninguém mais fala, desde ontem, só se fala na chegada do Rafinha, não se fala em presidente que pediu renúncia, no que vai acontecer na questão de cargos no São Paulo. Cadê o Rui Costa? É isso, tem que limpar esses caras. Douglas Schwartzman tá lá, Rui Costa tá lá, Francesco Moreto tá lá. Vai cair todo também. Mundo, mas tá lá. Vai cair essa semana. O cara tem que limpar primeiro de trazer. Ó, segue o papo que tá bom, tá quente, animado. Agora, recadinho, vamos para o YouTube. Ulisses, você voltou e o assunto é esse. O que fazer com esse São Paulo atual? Como melhorar? A primeira medida pode não ser a salvadora da pátria ou decisiva, mas já foi tomada. Sai o Muricy, que entendeu que estava tudo muito complicado, e vem Rafinha. A primeira medida foi afastar também o presidente, né? Que estava lá, aquela coisa toda, os dirigentes. O Crespo está aí para se pagar uma dívida do passado, não foi por competência, o Crespo é um grande técnico, não. O São Paulo ficou devendo a última vez que ele passou, se fez um acerto para ele não ir à FIFA e não dar transfer ban, tá? Por isso que ele voltou para o São Paulo como técnico. Esse é o ponto. Segundo ponto, acredito muito no Rafinha, no trabalho do Rafinha. Acredito demais. O Rafinha é um cara que realmente pode blindar esse elenco em relação aos problemas políticos do São Paulo, que a tendência daqui para frente eu acredito que seja diminuir, né? Porque acho que ninguém vai brigar lá dentro do São Paulo com todo o rolo que está, com todas as provas que estão aparecendo. Acho que as pessoas até que estão envolvidas vão, nesse momento, se recolherem, ficarem quietas. Né, que é a atitude mais inteligente. Deveriam se afastar, sair, entregar o cargo. Totalmente. Muitas vezes se afastaram, né? É, isso que eu quero dizer, né? Quando ficar quieta, não então se envolver, é se afastar. Exato. Você entendeu? Afastar. Porque, afastar fora. Isso. E agora, em relação ao Rafinha, o Rafinha é adorado pelos jogadores do São Paulo e o Crespo é odiado pelos jogadores do São Paulo. Os jogadores do São Paulo não gostam do Crespo. O Crespo é uma figura não bem-vinda dentro do vestiário. E eu falei aqui, Torne, eu estava transmitindo Palmeiras e São Paulo na Rádio Bandeirantes, e lá estava o Crespo falando com o Calleri. Antes dele entrar, o Calleri não olhou para ele. O Calleri ficou abaixado, amarrando a chuteira, arrumando a caneleira, e não sequer olhou para o Crespo em nenhum momento. Então isso já mostra o ambiente. E depois da coletiva do Crespo, tudo piora, na qual o presidente, na copinha, vem e fala que ele é mentiroso, que o São Paulo não deve tudo como ele estava falando. Então esse é o ambiente do São Paulo. São Paulo quer corrigir? Ótima chegada do Rafinha. Parabéns, mas manda o Crespo embora. Há meses que não pega salário. Olha, o Ulisses falou uma coisa muito pesada e muito séria, que ele diz,
O Crespo voltou a ser técnico de São Paulo para se pagar uma dívida. Não é muito pouco para você escolher um treinador, um cara que ganhou um campeonato paulista, que não saiu odiado pela torcida, queimado, e volta num pior momento. Não é só o Crespo que vai mal, Marco, tem outras coisas. Se a gente for olhar pelo lado do treinador, é o menor problema. O menor problema. O treinador é odiado, como diz o Ulisses, eu não tenho certeza disso, até acho que nem tanto, porque as circunstâncias que rodeiam o treinador são as piores possíveis. Promessa de pagamento, não paga. Direito de imagem atrasado, não paga. Promessa de contratação, não contrata. Então, negócios esquisitos com venda de jogadores. Então, isso mexe muito com o ambiente do clube. Os jogadores ficam inseguros, o treinador tenta passar uma mensagem, não é captada porque ao redor dele há uma pobreza absoluta intelectual no futebol, intelectual, na direção intelectual. Então, não há quem seja confiável. Portanto, o Rafinha chega com uma dose de confiança dos jogadores. Se o presidente conseguir passar para ele tudo o que precisa, ótimo. Se não, vai ser só mais um. Voltamos. Já vamos ouvir a opinião do nosso Everton Guimarães sobre a chegada do Rafinha ao São Paulo. E Everton, quero saber a sua opinião, hein? Sobre o Rafinha que chega como uma esperança no São Paulo. Renata, serei o azedo do assunto. Eu adoro o Rafinha, adorava como jogador e adoro o Rafinha como líder. Ninguém consegue blindar vestiário com a situação que o São Paulo se encontra. Agora, eu fico vendo, e eu estou vendo assim, um movimento com essa volta do Rafinha ao clube, chamado sebastianismo. Né? Estão tratando o Rafinha como Dom Sebastião. Vai voltar para salvar. Ele não tem essa condição. O Muricy não conseguiu. O Rafinha não vai blindar vestiário, porque o clube passa por uma situação institucional muito complicada. Então, não dá para olhar para o Rafinha e tratar como Dom Sebastião. Ele não é o Dom Sebastião, ele não vai voltar para salvar o São Paulo de nada. A questão de São Paulo está muito além de vestiário, muito além do jogo jogado, muito além da relação do Crespo com os jogadores. Eu, obviamente, não duvido da informação do Ulisses, mas quando em casa que falta pão, todo mundo chora, grita, mas ninguém tem razão. Então, nesse caso aí, eu não sei se há problema de relacionamento com o Crespo. O problema de relacionamento é com isso aqui, ó. É grana, é questão institucional, é questão política. E o Rafinha, de fato, não é o Dom Sebastião. Ele não vai salvar o São Paulo de nada que está para acontecer. É difícil, Capelanes, porque daí sai o presidente e o jogador pensa, bom, vou acionar meu empresário para ele falar lá com quem? Quem vai resolver o problema de pagar salário, pagar direito de imagem? Quem vai me dar uma garantia de que as coisas vão acontecer? Eu não acho que o jogador entre em campo só pensando, não recebo, não jogo. Eu não acredito nisso. Mas acho que o jogador no treinamento, na cabeça, no psicológico, no mental, ele vai ficando preocupado. Olha, Rê, eu tô um pouco alinhado na linha do Everton, sabe por quê? Eu acho que, assim, muita gente, não é uma crítica, cada um tem a sua avaliação, o modo de pensar, eu acho que estão aqui transformando o Rafinha, de novo, nada contra o Rafinha, num cargo excepcional e fundamental num clube de futebol, que não é. E o que mais me incomoda é o salário, não tem nada a ver com o salário de dirigente, treinador, não falo sobre salário aqui, mas a partir do momento que já é público, que o salário é alto, num cargo que ele não vai responder para a diretoria do São Paulo, eu acho que você, ao invés de ter os amigos, a confraria, que essa é a mimação do futebol brasileiro, os jogadores pediram. Ô, Boneirada, vocês não estão jogando nada, vocês só enchem o saco, vocês escolhem quando vocês jogam, se é tapetinho eu jogo, se não é tapetinho eu não jogo. Mas também não estão recebendo. Mas também não estão recebendo. Mas não vai ser o Rafinha que vai chegar, o Costa, o Harry Matheus Júnior, vocês têm que pagar isso aqui. Mas a partir disso... Mas precisa ter um ponto de partida. Mas é que você está falando não pode continuar assim. Mas, pessoal, só para sublinhar a final aqui, o meu ponto de vista é o seguinte... O cara que é o executivo, o cara que manda no departamento de futebol é o Rui Costa. As pessoas estão achando que o Rafinha será cobrado pela torcida. Não! Tem cobrando o Rui Costa, que é um ou outro incompetente no São Paulo que já deveria ter saído. O São Paulo... o que acontece? Eu vou fazer um paralelo, você me permite rapidamente. Olha aqui, ó. Corinthians, certo? Corinthians, deixa o Corinthians numa dívida que parece impagável, né? Por todos os valores que toda hora crescem, 1 milhão de juros por dia, impagável. O que fez a diretoria do Corinthians? Blindou os jogadores, pagou em dia,
estava atrasado uma coisinha ou outra, existia, mas era muito pequena, pagou em dia, falou, ó, nós estamos cumprindo a nossa parte, existe um problema político aqui, ok, mas isso aí não tem nada a ver com vocês. Vocês são pagos para jogar futebol. A partir do instante, o doutor foi dirigente, sabe disso, que você não honra com o salário, com o atleta, vira uma bagunça. Você tá errado. Você tá errado. Desculpa, gente. O Capela tá errado. Fez isso. Então fala o Muricy tentou blindar o vestiário. Não, você tá enganado. Você tá errado. Não era a função do Muricy. O Muricy era coordenador. Era outra função. A função do Muricy era outra. Peraí, então vem cá. Você chamou o Muricy de mentiroso em TV aberta. Não, não tô chamando o Muricy. Então pronto, o Muricy me falou que a função dele era entender a situação do elenco e passar para a diretoria. Não. Então ele tentava blindar o vestiário. Muricy me falou. São funções diferentes. Você chamou o Muricy de mentiroso. Não tô chamando você. O Muricy me falou que eu mentiria aqui ao vivo. Desculpa, problematizar a contratação do Rafinha, nesse momento, é um erro gigantesco de quem está problematizando. Você acha que tem que pagar esse salário gigantesco. Que ele vai receber para ter um tem que pagar salário incolor? Mas ele vai ter mais autonomia que o Muricy? Totalmente. O Rafinha é o cara do vestiário do São Paulo agora. O Muricy era o Rafinha não era o cara do vestiário. Não era o cara do vestiário. Muitas vezes nem viajava para os jogos. Não era o cara do vestiário, é diferente. O Rafinha chega hoje no São Paulo numa turbulência política gigantesca. De senhor Júlio Casares, senhor Carlos Belmonte, Carlos Magno. Todos vocês, calma aí, todos vocês que arrebentaram o clube. Não, eu tô falando. Todos vocês que arrebentaram o clube, ele chega pra blindar os caras nessa turbulência política. Você sabe o que aconteceu? Não, o Muricy não fez. Você tá passando em verdade. Você tá passando em verdade. Quem tá passando em verdade é você aqui. O Sgarbi acha que só ele entende do São Paulo. Não acho, mas você tá passando em verdade. O Muricy me falou, numa entrevista de mais de uma hora, falamos fora do ar também, quando que a função dele... Em que ano isso? Faz um mês. Que o Muricy tinha essa função de entender as necessidades do elenco do São Paulo e passar pra diretoria. Sobretudo com os atrasados. Era isso que ele fazia como coordenador técnico. O mesmo cargo que o Rafinha ocupa. Tá bom. O Rafinha que rodou a Europa toda, campeão por todo lugar que passou, um dos maiores campeões da história. Não foi campeão do São Paulo, né? Mas ele larga um emprego confortável, querendo ou não, pra ele nesse momento, pra vir pro São Paulo turbulento. E tem gente problematizando isso. E tem gente problematizando isso de brincadeira. Nós só estamos falando que o problema não é exatamente... O problema do São Paulo hoje, queira ou não, é o quê? É comando, é treinador. Porque mas o Rafinha não pode ajudar. Deu uma identidade pro São Paulo. E porque se o São Paulo hoje contrata um treinador que faz o que o Dorival fez, pode-se ter mudança. Agora o Rafinha é o Sassamutema, o salvador da pátria? Não é, sim, o São Paulo perdeu. O São Paulo ele perdeu. Vai escalar. O São Paulo perdeu, ainda bem que perdeu. Vai fazer o tapa e jogar bola. O São Paulo, ainda bem que perdeu o Carlos Magno, ainda bem que perdeu o Belmonte. Hoje na diretoria tá tudo nas costas do Rui Costa. Não, perdeu, ganhou com a saída desse cara. Mas é isso, doutor. A questão é o discurso do treinador. O Crespo, ele chegou no limite. O São Paulo precisa de um treinador que dê um esquema de jogo. Eu concordo. Que o Rafinha não vai entrar em campo contra o Flamengo. Gente, o discurso do Crespo foi para ser mandado embora. O Crespo tocou na administração anterior que o trouxe pro São Paulo. Ele falou numa coletiva dos caras, tipo assim, perdi meus parceiros aqui e vou lavar roupa suja em público, coisa que ele nunca tinha feito. O Rafinha vai agregar pra caramba no São Paulo. Pra caramba. Ó, calma aí. Ai, gente, a crise, ela produz muita coisa, não é? Mais até do que a gente imagina. Bora lá pro YouTube. Vamos apresentar um cantor ou um instrumentista. Tá aqui do meu lado. Vou ajudar o Rafinha. Eita, o que será? Vem pro YouTube. Ajudar o Rafinha a fazer o quê? E aí, cantor, músico, qual é a sua? Ela é amiga da minha mulher. Rafinha, meu parceiro, vou ficar de olho que no vestiário tá faltando dinheiro. Rafinha, você é meu parceiro, fica de olho que no vestiário está faltando dinheiro. Tem o boi do Piauí. Não consegui rima, mas o Rafinha vai ter que rir. É boi do Piauí. Se o Muricy não viu dinheiro no Rafinha, vai ter que rir. Caju e castanha. Ai, eu sou sua fã. Vai ajudar o Rafinha. Caju e castanha. A gente manda pro Rafinha. Doutor Marco Aurélio
Cunha. Toda ajuda é bem-vinda, doutor. E fala do time, não vai ficar falando de política só aqui, não. Chorando, fala do time do Tapia, que perde 2 gols. Ajuda o fala. O Tapia, que perdeu 2 gols cara a cara. Ele é bola goleiro. Ele é bola goleiro. Mas era o Ulisses ou era eu que ia falar? Fica aí falando de Mas política ele não aguenta. Ele não aguenta. Não aguento mesmo. Tem uma dose de palavras pra queimar por dia. O que a gente tem que esperar são as mudanças imediatas. Cada uma. Porque essas vindas, novas caras, uma velha cara que é o Rafinha, só pode contribuir no momento agudo. Aí precisa ver se dá continuidade. Eu espero que sim. E o que precisar de ajuda, a gente está aqui para colaborar ao São Paulo sempre. Não é só fazendo crítica, é também dando esperança para o torcedor. O Rafinha é uma esperança. Tomara que o problema global do São Paulo não seja a dificuldade maior que ele tenha para fazer aquilo que precisa. Motivar o elenco, ajudar aqueles que estão no departamento médico, cobrar performance daqueles que estão menos interessados. Eu acho que esse é o papel dele. E, obviamente, o Rui Costa, que é o diretor, tem que garantir salário, brigar pelos jogadores também, se expor mais. Não é só o Rafinha que vai ficar exposto, porque senão é covardia. Problema global, hein, Sgarbi? Achei interessante essa definição. Não, mas São Paulo está com muitos problemas, isso é um fato, né, Rei? E o Arrim Assis, novo presidente, já prometeu para os jogadores que vai mudar esse papo de não pagar em dia, que não existe no futebol, né? Era normal na outra diretoria. Arrim não, é Harry. Arrim que fala, Ronaldo. Arrim. É Harry. Ele falou pra Rádio Bandeirantes que é Harry, mas que todo mundo mudou. A família dele chama ele de Arrim. A família chama ele de Arrim. Não, mas é o nosso Harry Potter. Mas isso aí que o Sgarbi tá falando. Tem que fazer mágica. Os conselheiros falaram a vida inteira Arrim. Não, a família dele chama ele de Arrim. E agora os jornalistas foram lá e ele pediu para ser chamado de Harry. Harry! É real. Nossa, Harry Potter. Tô doido, então, porque E outra, Harry Potter, porque vai ter que fazer mágica no bagulho lá. Harry Potter? Como é que é? Harry Potter. Harry Potter? Harry Potter. Vai ter que fazer mágica lá, enfim. Eu tenho uma música pra isso, eu tenho uma música. Eu tenho uma música pra isso. Fazer tua língua sumir, tua barriga. barriga. Do Piauí, Rafinha chama o Harry, que o São Paulo vai cair. Como é que vocês deixam? Olha que ponto chegamos, né? Você não sabe o que eu passo. Que eu fico com ele 4, 5 horas antes de jogo. E depois também. Cicinha, de verdade, a situação todo mundo sabe que é caótica, que o São Paulo enfrenta diversos problemas e já começa o Brasileiro para ajudar diante do Flamengo. Exatamente. Se tem o lado bom, é que o Rafinha conhece muito o Flamengo e acredito que ele vai ser o motivo do início da crise no Flamengo que o São Paulo vai ganhar. Seguimos o papo, vem com a gente, só na TV, mas teve internet, né? Ai, às vezes é tão pouco pra fazer a gente feliz, né? Sonho meu! Já, sabe o quê? O quê, bebê? Corinthians. Vamos falar de Corinthians, então, né? Ó, quero ver ele jogar, bebê, na primeira. Ele tá fazendo um tratamento o contrato agora. termina no meio do ano. E é uma expectativa para que ele permaneça. Mas no meio do ano tem Copa do Mundo. Pode ser valorizado também, que ele pode ser campeão do mundo, né? Espero que não. Espero que o Brasil vença a Copa. Mas a verdade é uma só. Nós estamos esperando a volta desse menino que jogou no sacrifício e foi campeão 2 vezes no momento mais difícil do Corinthians. Sacrifício ganha 4 milhões por mês. Agora, Que sacrifício. apesar de todo mundo aqui, até esse vira-lata aí, ó, tá falando aí agora, não para de falar, parece que é jogo aberto caramelo. Gente, mas vamos falar uma coisa. Às vezes, eu sei que é muito simplista só falar em título. Mas o Corinthians com o Memphis não conquistou 2 taças, um Paulistão e uma Copa do Brasil. Se isso, eu olho e eu acho que era um feito quase impossível. E o Corinthians foi passando todo mundo, eliminando, passou pelo Palmeiras, o arquirrival máximo. E domingo vai ser a 3ª, porque faz parte do ano passado. Alguém sabe. Daqui a pouco o turista inglês aparece. Atenção, 2026. Atenção o que eu vou dizer. Pode ganhar. Já perdeu pro Fluminense. E pode ganhar o terceiro título aí, Ronaldo. Deixa eu falar. Pode ganhar o terceiro título dia 1º. O que eu falei. Deixa eu falar uma coisa pra Renata Fã. Eu e a Renata Fã aqui, ó. Luque de Maiás. Ok, Você ficou feliz só de ver o Fabinho? Imagine eu como é que eu fiquei feliz, bebida. Então é o seguinte, esse Fabinho é do ano passado,
esse aí. Então tá. Que Posso dar nós uma vimos sublinhada? hoje. É Ué, do mas ano passado. você vai reclamar do Fabinho do ano passado? Eu vou até acender uma vela pra ele, pro meu santo também. Ele trouxe o Memphis. Foi ele que trouxe o Memphis, bebida. Foi ele que trouxe ali. Ele falou: não, vamos trazer esse menino. Vamos fazer tudo pra trazer. E ó, levou o Félix Torres. Ele mexe com ele. Mas o Kaká, ele não comprou sua ideia. Eu acho que ele Você não não foi quis. muito convincente. Ele pensou, ele fez assim pra mim. Aqui você não viu o toque, ele fez assim pra mim. ó. Eu não vi mesmo. O que é, Capelã? E o Cici falou o que era turista. O Cici falou que já falou o demais, Memphis presta era atenção. o surfista, o quê? Turista holandês. E você continua? Sobre o Memphis, atenção. A chance do Memphis renovar com o Corinthians antes da Copa do Mundo é 0. 0, porque é a maior vitrine do futebol do mundo. E aí, dependendo do desempenho dele, propostas Mas aí vão por vontade aparecer. dele, né? Exatamente. Nossa, Corinthians ele tá no gostaria, maior mas do ele mundo, não ele vai vai. escolher a hora E que ele outra quer. coisa, Ronaldo, Nossa. isso aqui é pra você. Nossa Em pleno Senhora. 2026, alguém em sã consciência, por mais que eu tenha um pezinho em Itaquera e goste muito do Corinthians, alguém acha que o Corinthians vai ser campeão de alguma coisa esse ano? Eu Sinceramente. te faço outra pergunta. Alguém acredita no que você fala? Todos aqui acreditam. Só pra saber, além de você, E o alguém Corinthians acredita no este que você ano, gente, fala? é que nem aborto de coruja, entendeu? lascar, Ninguém velho. viu. O Corinthians não vai ganhar nada esse ano. Vai esquecer. Falou isso ano aí. passado. Ele falou isso ano passado. Abraçou o time meu dele Baroni. caiu. Aqui falou isso para o ano passado, Você acha que corintiano, pro Silvio. Memphis é melhor ficar ou sair do Brasil? Depois dessa passagem dele muito boa, com 2 títulos, Copa do Mundo, ele tem que ganhar dinheiro na Arábia Saudita. A contratação dele já... Doutor, bem lembrado. Doutor Marco Aurélio é sempre racional. Visionário. Não, mas, Ele precisa de mas dinheiro. saindo ou ficando, a contratação dele já é um sucesso pro Corinthians. Sucesso. Claro. Pô, o Memphis foi Ué, essencial. então fala pro Cicinho. Mas Fala é um pro sucesso. Cicinho. O Memphis E jogou o muita Cicinho bola foi no o melhor Paulista, turista campeão holandês. paulista jogando muita bola. Copa do Brasil foi essencial também, gols decisivos, já é um sucesso a contratação dele. Sabe o que vai Sucesso. acontecer daqui a curto prazo? Quando o Memphis sair do Corinthians, ele vai ficar sem receber, depois vai acionar na justiça, vai ficar sem receber até acontecer o novo transfer ban. É isso que vai acontecer. Pode esperar. Só você fica quieto, Só que uma Caramelo. coisa Só eu você fico acredita que você pensando, o fala. Ronaldo tocou num ponto precisa se certo. A informar. Copa do Mundo deve motivar o Memphis a começar a temporada inteiro fisicamente, Isso. perto dos 100%, se dedicando. Porque não é só o Corinthians, ele também tem Já interesse vai na ganhar o seleção título holandesa. domingo, outro título domingo. Aí é outra coisa, é outro patamar, bebida. Aguenta a torcida do Flamengo, porque ela vai pegar no seu A pé. torcida do hein? Flamengo, a torcida do Flamengo. O que tem a torcida do Ele Flamengo? lotou lá no último mundialzinho que teve, aí não lotou. Torcida, todo mundo aí torcendo. E se bobear, tem os flamenguistas torcendo pro Corinthians. Vocês vão ganhar do Como Flamengo? assim? O Cicinho que torceu pro Flamengo, torceu pro Corinthians e tá torcendo agora pro Rafinha. Vocês vão ganhar do Rafinha, Flamengo, Ronaldo? O Cicinho não. Vocês vão ganhar do Flamengo no domingo? É isso que ele tá dizendo, ele já garantiu aqui no programa. Caramelo, fala com a minha mão, Caramelo. Ó, fala com a minha mão, que você... Olha o medinho dele, ó. Tá com medo do Flamengo. E não aposta que você não tem mais nada pra apostar, já perdeu tudo. Bom, depois dessa, é melhor encerrar a edição de hoje. Amanhã tem muito mais a partir das 11 horas. E agora na tela da Band chega o Fernandinho Fernandes comandando os donos da bola. Beijo, gente. Uma boa tarde. Até amanhã.